Podcasts. Salve, 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 seus coisas lindas! Estamos começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso... Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Arrumando brinco e tudo, hein, ó. Eu tô toda embolada aqui, pronto, foi. Vestida de um porquinho, selvagem. Não, é fofo Não, esse é porquinho. fofinho. Não, é todo de rosinha, bebê. Coisa linda. E hoje a gente tem uma presença mais do que ilustre. Uma não, duas. Uma presença. Tá bom. Das duas. Das nossas queridas amigas, do virtual pro real. Vamos falar sobre Mabel isso. César, Rayane, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E... Suas lindas. Imagina, adoramos o convite, ainda Sim, mais pra falar sim. de amor. Ai, né? que lindo. Uma delícia, uma delícia. A gente tá honrada. Galera chega aqui e fala, mas e aí? A gente vai falar de quê? Não, a gente não sabe. Vamos vendo o que acontece. Porque é como se a gente estivesse em casa, conversando. A galera que tá com a gente também se sente muito aqui no sofá com a gente. Vai no flow. Então é isso. É continuar o que a gente tava fazendo aqui. Primeiro A gente tava vamos falando. apresentar pro público, né, as nossas convidadas. Maravilha. Pela voz da Mabel, talvez vocês já estejam se familiarizando, né? Que, aliás, isso é uma coisa que eu acho muito injusta. Todo mundo te conhece, mas não sabe quem é, né? Não vê a cara, não vê o nome, mas a voz sabe total. Porque eu vejo filmes assim, eu falo, ó, a Mabel. Total. É em casa o dia inteiro. Imagina, antigamente a gente falava, que eu digo a categoria nos dubladores, falavam que a gente éramos os famosos quem? Aí chegou a internet, porque eu sou da época diante da internet. Sim. Né? Aí chegou a internet. Somos. E aí a internet trouxe rosto. Uhum. Então hoje em dia a gente não pode dizer que somos os famosos quem, mas é real. As pessoas acham que me conhecem. Engraçado, parece que eu te conheço tanto. Sim. Mas é a voz. É. Porque afinal de contas eu tô dentro da casa das pessoas com a voz há 26 anos. É muito tempo. É muito tempo. A gente cresceu com você, assim, Exato. praticamente. Não é... Então você fez parte da minha infância, eu você fez tô parte da aí. minha vida, você faz parte da minha... É normal. E tem uma memória afetiva muito fofa. Entendeu? Sim. Então é Tem, muito total. legal. Então eu nunca vou descobrir exatamente onde a minha voz, entre aspas, toca naquela pessoa. Aí já recebi coisas tipo assim... Na época que eu tive depressão, voltar pra casa pra assistir Eu, a Patroa e as Crianças e eu vi você, era o único momento feliz do meu dia. Que Então legal. esse carinho transfere pra mim. Ou então deficientes visuais. Sim. Não enxergam. E aí tem você assistem- muito presente, né? Exatamente, séries, desenhos com a minha voz e por isso que pegam esse carinho, esse amor pela minha voz. E as crianças têm você no desenho animado, nos filmes infantis. Mas eu sou fã, assim. Eu lembro que adoro. antigamente não tinha internet, né? Enfim, mas tinha uma coisa muito forte com telefone fixo, assim, aqui sempre tinha uma locução de alguém, ou às vezes você ligava errado e alguém pensava assim, não tem ninguém com esse nome não, aí você falava assim, nossa, mas sua voz é tão bonita. E aí você ficava com amizade com aquela pessoa, sem saber quem era a pessoa, É verdade. só pela... Hoje em dia Pela ninguém voz. sabe o que é isso. Aliás, né? tinha umas gravações, você tinha isso? Você tinha uma mensagem gravada assim para as Tinha. pessoas ligarem, mas sabia? Tinha. Como é que como era? Na verdade, a minha secretária era... Você ligava, aí eu atendia a secretária. Aham. Alô? Aí alguém Aí eu falava, falo, oi, queria... Alô? Oi, Desculpa, alô? queria falar com a Rayane. Eu não tô aqui agora. Mas pode deixar esse recado que eu te retorno. Ai, você sabe o timing, né? Da Criativo resposta. desde sempre, né? Genial. Era isso. Mas assim, com relação à dublagem, eu nunca botei não, porque sempre teve uma questão de confidencialidade, do estúdio, da emissora, lá. Então, pra não ter problema, fazer a voz, sei lá, Não da pode fazer a Mini, voz da... Sim, melhor não sim, fazer, sim. porque é a Disney que tá Tem envolvida. a questão dos fazer a voz, direitos. É, sim, total. Rede Globo tá envolvida, então é melhor não fazer. Você faz aquele personagem, aquela voz é daquele personagem, Justo. né? Não é sua na vida pra Exato. você fazer o que você quiser com ela, né? Exatamente. E são milhares de personagens, né? Eu não consigo nem contar mais. Uma vez a Rayane me perguntou, você tem uma noção pra eu botar aqui num release? Eu falei, eu não tenho. A gente já contabilizou a nossa equipe mais 4.000. Nossa. Assim, por alto. Nossa, você trabalha, tipo, bastante, né? E a pandemia passou tranquilo. normalmente, Não afetou assim, em na nada. vida. Porque... Ou Para afetou? muitos dubladores afetou, que eu sei, porque Aham. demorou um tempo para o pessoal se organizar para fazer Que tinha um que ir até o estúdio. estúdio, né? Ah. Então era só quem já tinha o estúdio próprio que conseguia. Exatamente. Eu não tinha exatamente um estúdio, mas como eu sou locutora da Globo, eu tinha o meu canto de locução. Sim. E aquele canto de locução me salvou num primeiro momento. Sim. E depois a gente se organizou, Rayane
perdeu o escritório dela. Então, Perdeu? Perdeu o escritório, virou o meu estúdio. Ah, perdeu em casa. Ah, perdeu em casa. É. Porque também tem uma coisa dos gatos, que os gatos que meio que mandam na casa, né? O estúdio é deles também. Nós somos inquilinas da casa, É. a gente brinca, né? São quantos gatos, Rai? Quatro Uau, gatos. que Quais são os delícia. não? Tigrinha. Tigrinha, Marie, Apolo e Joy. Que O Apolo maravilhoso. que tá sempre no estúdio. O Apolo é o cinza? Não, A Joy. a Joy A é a Joy. cinza. Na verdade, eles revezam. Ah. E era assim, antes da pandemia, era só Marie e Tigrinha. Só que a gente já tava namorando a ideia de pegar mais gatos, só que a gente viajava muito. Aham. Quando estourou a pandemia, a primeira coisa que eu falei, chegou o momento de pegar gato. Gato! Eu também tô assim, querendo empurrar um outro cachorro lá pra casa, ainda não consegui. Aí, Bruno, a letra Não é... consegui ainda, porque lá ainda tá meio apertado. Vocês foram pra uma casa. É, a gente tá A nesse- gente precisa ir pra uma casa. Nesse pulo do gato aí. Ô, Rai, a sua voz também é muito gostosa pra desenho animado. Você não faz? Eu dublei há algum tempo. Ai. Aí. Foi assim Então- que a gente se conheceu. Ah, então vamos entrar no mérito. Eba, conta! Eu sou atriz desde os 15 anos. Eu fazia teatro no Rio de Janeiro, muito teatro infantil, turnê ali nas cidades e tal. E quando eu fui fazer faculdade com 17, aí eu optei por fazer, fiquei em dúvida, bacharelado em teatro na Unirio, história na UERJ, ou, olha só que loucura, ou tradução de inglês-português na PUC. E aí eu prestei vestibular, passei com bolsa e fui fazer tradução de inglês-português para fazer legendagem. Ah, vou Sim. trabalhar, unir a legal. atuação com o inglês, que eram as duas. legal, Era o que sim. me dividia ali, a paixão pelo inglês e o teatro. Porque a legendagem, ela tem toda uma interpretação da cena, né? Sim. Porque às vezes o Não que é, cabe. o que é dito Não faz em outra É. língua, meio que não, Uma a gente coisa não que- entende se for ao pé da letra, né? Não, total. Uma coisa que, assim, é legal de falar pro público leigo, que eu gosto de falar porque isso já alivia o coração, é que a legenda, ela é linguagem escrita, a dublagem é linguagem falada. Sim. Então, você não vai ver ali uma frase muito longa, prolixa, igual a gente Aham. fala. Então, é Aham, sucinto, porque é entendi, escrita. sim. Sim. E É. a legenda, ela tem um limite de Não dá nem pra 32 ler, não dá tempo caracteres. de ler. É, 32 caracteres por linha. E só Ah. pode 2 linhas na tela. Sim. Olha E a isso. velocidade média de um adulto é entre 15 e 17 caracteres por segundo. Pra conseguir ler. Pra conseguir ler. Então, Aham. quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você assiste uma série CSI, Law and Order, alguma coisa assim, policial, que tem aquele nos episódios anteriores, e Aham. aí os flashes do Remember, a edição do vídeo é muito rápida. Sim. Você pode ver que nessa hora você cata cavaco pra Sim. ler a legenda. Até porque Exato. às vezes de uma cena pra outra não cabe, não dá o tempo da legenda, porque já tá na É. legenda da E é outra cena e você não muito pode legal. deixar pular a cena com a Por mesma quê? legenda. Exato. Nos episódios anteriores, nesse pedaço é onde a legenda tá com mais de 17 caracteres por segundo. A leitura tá Uou. rápida pra nossa velocidade do olho. Entendi. Aí quando entra na série normal, o legendador, quando ele vai fazer o timing, ele tem esse limite. O software já grita bloqueia ali. Sim. porque tem que respeitar a velocidade nossa Da de nossa leitura. capacidade de leitura. Então não dá pra encher a tela com um monte de texto. Sim. Você vai olhar, por exemplo, legenda de Instagram, às vezes, ou então Aham. aquelas legendas piratas, você vê 3 linhas assim, aí teu olho fica... Total. Não dá conta, né? Não dá conta. Então, por isso que, tipo, na dublagem, ela vai preencher mais, porque a dublagem preenche a boca do início ao fim. Abriu a boca, a voz do dublador entra junto. Tem que Respira. linkar, né? Tudo junto. É muito louco, porque a tudo. gente vê essas séries ou filmes em inglês, por exemplo, e a gente usa a legenda, mas a gente sabe a O que língua tá e tal, sendo então é dito, tranquilo, né? Passou ali, mas captou. Isso. Às vezes a gente até fala assim, nossa, mas não era isso que ele falou, É né? porque você falou de legenda pirata, às vezes a gente pega umas coisas com legenda pirata e a gente fala, mano, quem que legendou isso? Às vezes até com erro de português, sabe? Total. E a sacada é que o tradutor, ele faz escolha de vocabulário. Então, por exemplo, a Sim. palavra get, ela tem 20 significados em português. Ela pode ser pegar, tirar, tomar. Aí depende do Então, se você tem entendimento uma mesmo. cena de uma mãe falando assim, que ela vai Get pegar... tipo, eu peguei o copo do meu filho. Ela tomou o copo do filho, ela pegou, ela tirou. Vai depender são do várias contexto da cena. interpretações, Então, Você tem o que resto da assistir cena vai te realmente dizer. o filme, né? Pra você saber o que tá, qual é o contexto. E a legenda pirata, normalmente, ele legenda só o script. Sim. Ele pega o script e vai lá, E ele vai. não vê a cena.
Então, ou ele não se formou em tradução, então ele não tem bagagem vocabular Total. Sim. pra total. pensar se ele vai domesticar, estrangeirizar. Tem toda Que essa doideira, bagagem, gente, assim. é muito legal. E eu fico falando, porque a gente tava falando sobre... eu assisto a série, a gente assiste a série em inglês, é mais fácil, né? Então a gente assiste lendo e comendo e fazendo Aham. coisa. Mas quando a gente vai pra algum filme Estrangeiro, né? De alemão, ou as séries que a gente vê em Holandês. finlandês e tal, aí não consigo comer, não consigo fazer. Porque se eu não tiver a legenda ali, eu não consigo assistir. Não é? Não é? Porque aí você realmente precisa ler tudo. Claro. Aí eu Inglês vou pedir vem. aqui uma comida japonesa pra gente Não continuar dá, assistindo porque nossa tem que molhar série no finlandesa. shoyu. Já Esquece. reparou? Japonês não dá pra ver Não legendado. dá. Não Condição. dá. Você vai É só olhar, pipoca, já era. Não dá. só pipoca. Não dá pra ter essa administração, porque vai cair shoyu no sofá com E certeza. eu vou reclamar, né, amor? Exato. É que isso aconteceu essa semana, entendeu? Total. Não dá. Mas essa coisa de só ler o script, né? Que o tradutor, ele pode assistir o filme todo pra contextualizar. Pode e deve. O dublador, nem sempre. Não, nunca. Porque eu fui fazer, nunca. eu fiz uma dublagem na minha vida que eu achei o máximo, acho muito legal Aham. esse universo. Eu dublei a Sally do filme Carros Eu lembro. e eu achei muito esquisito, porque eu não conseguia dar a interpretação, né? Total. Porque eu só tinha o papel escrito e eles passam o pedacinho da cena da menininha falando, da carrinha falando, em preto e branco. Ai. E eu já fiquei tão frustrada com isso, assim, que eu falei, eu não vou ver o desenho, eu não sei o que tá acontecendo na emoção dela. Ai, nem me fale. Eu não sei que emoção que ela tá ali. E é sempre Como assim? que ela chegou ali Sempre. naquela emoção? De pra onde que ela vai, porque vai pra uma outra cena que você não sabe o que aconteceu até lá. É muito difícil. É muito. É chato isso, porque o dublador é um ator que não tem processo. Não tem Não processo, tem como você ter não tem processo, arco emocional não tem arco do seu emocional. personagem. Então, assim, você não vê filme antes por uma questão de confidencialidade. Aham. Ninguém vê. Ninguém, pois é. Você vê só os pedaços que a sua personagem entra. Então isso não é só desenho da Disney, é qualquer Todos, filme. amor, todos. Você só vê o pedaço que você entra, que a sua personagem entra. Então você tem que confiar que a direção vai te contar. Olha, ela é assim, assim, assado, acontece isso, lá. E você vai assistindo pedacinho por pedacinho. Então você assiste de novo, ensaia, pensa na adaptação, na versão brasileira, grava, ficou bom, não ficou, ajeita a boca, ficou curta, passou lá, faz de novo, próximo pedaço. Uhum. E assim vai. Então, assim, eu sempre falo que Você o tem que ator- ler na no fisicalidade da atriz que você tá dublando, né? Pra Exatamente. você Eu conseguir. falo que a gente tem que ter um cordão umbilical que sai do meu umbigo pro umbigo dela e eu faço um scanner nela. Na primeira vez que aparece a personagem, eu me dou esse direito de pedir pro diretor, deixa eu ver mais algumas vezes, logo, pelo menos esse início, Esse Sim. trecho. esse trecho, pra eu fazer esse scanner, que eu chamo de meu mundo Matrix. Uhum. Eu falo que eu entro no estúdio, coloco o fone, peço pro operador, pode passar, por favor? E nessa primeira vez eu faço meu scanner do mundo Matrix, que é, ela é mais velha que eu, ela é mais nova, ela é gay, ela não é, ela tem voz grossa, ela tem voz fina, a embocadura dela é parecida com a minha embocadura, não é. Ela fala rápido, ela fala devagar, ela é suave, ela é forte, ela é engraçada, ela não tem graça nenhuma. Ela... E assim, no primeiro momento, zzz, ok. E eu me especializei em ser rápida nisso, porque na dublagem exige essa rapidez. Sim. Sim. Aí na segunda vez eu falo, ok, passa de novo, aí eu vou pro texto. Tá. E aí eu vou decupando. Sim. Mas assim, eu sei que é difícil. Eu faço isso há 26 anos, continuo achando difícil. Nossa. E eu falo que todo ator que é dublador consegue fazer qualquer coisa na vida. Ah, com certeza. Porque Com assim, certeza. o que a gente faz ali dentro, o que a gente é cobrado é, mágica, milagre. é mágica. Você faz o que a atriz É não mágica. fez na hora de fazer o filme. Eu faço o que a atriz não fez. É. Exato. É mágica. Você Exato. faz uma E aí, leitura... quando você faz a locução de uma protagonista de um filme de 2 Fudeu. horas, demora quantos anos? pra você- Olha, ontem eu E fiz... esse processo é muito longo, não é? Exato. Não, mas hoje em dia é mão. Ah, não? Por exemplo, ontem eu fiquei, só pra vocês terem uma ideia, ontem eu gravei 2 episódios da série American Crime Story. Tá. American Crime Story, Aham. né, bombada, a atriz Sarah Paulson. A história do Monica Lewinsky. Ela praticamente Mônica Lewinsky é a do Do charuto. do A do presidente charuto. do Bill Não é? Clinton. A secretária. secretária, justo. Então, a personagem que eu dublo, que é a atriz Sarah Paulson que eu dublo, é a protagonista junto com ela. É a pessoa que fez tudo o negócio todo acontecer. Eu fiquei de 15 às 19 horas. Então, 4 horas eu gravei 2 episódios.
Porque eu sou rápida. Rápida demais. Porque eu sou Uau. muito rápida, eu sei É, disso. isso que eu ia falar, ela não é parâmetro, porque Pois é. É. a velocidade que a Mabel dubla é fora da casinha, Isso deve assim. ser ótimo pro contratante, né? É, E eu acho que você já sabe ali todo... e ele já conta Mas- com isso. Aí, às mas vezes, aí isso a é ruim exigência pra é ela. maior também, né? Porque, às vezes, ele manda um filme Ele sabe que é a uma capacidade bucha. e fala, cadê? É. Sempre. Não, às vezes, assim, esse filme é uma bucha. Bota a Mabel, atocha ela, e aí ela já chegou a bater na produção e falou, não me bota pra dublar esse filme em meia hora, sei lá, eu não vou fazer 50 anéis em 1 hora. Eu preciso digerir O esse que é filme. um anel? São os trechos do... quando você pega o script de dublagem, ele é fatiado em trechos de 20 em 20 segundos. Ah. E aí, a cada 20 segundos, põe o número. 1, 2, 3. Ah, tá. Porque aí, na hora que o diretor tá ali do outro lado do vidro, ele vai conduzir a Mabel nesses Pelos anéis. números. Exato. Então, ele vai falar, Mabel, agora você tá no anel 5. Tá. Aí ela já pula pro 5. Tá. Lá no Rio de Janeiro chamam de loop. Aqui em São Paulo chamam de anel. Aham. Mas é a mesma coisa, é um círculo. Igual aquelas, por conta daquelas máquinas de antigamente do cinema, que você tirava o rolo Sim. e botava no outro lado. Sim. Tá. Então rodava Entendi. o rolo. Por isso, 20 segundos é o tempo do rolo rodar. Era o tempo de um rolo inteiro da fita. E aí ficou esses 20 segundos e ficou esse nome, que é loop ou anel, seria círculo ou E bola. nessa Aham. época, o ator levava... Fazia 20 trechos de 20 segundos em 1 hora de relógio. Tá. Então fazia Uau. 20 trechos em 1 hora de relógio. Hoje, a Mabel faz 20 trechos em meia hora. Uhum. E aí, o que acontece é que às vezes o estúdio já conta com isso. Os dubladores, Só que em dependendo geral, da devem achar interpretação- isso Não tem meio condição. ruim, porque você colocou aí um método Na que é difícil de alcançar. Na verdade, todo mundo veio junto, porque quando saiu do analógico e veio pro digital, que chegou o computador nos anos 2000, Aham. todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Eu Sim. tava nessa E leva. você, professora, você já ensina a galera a pensar rápido, Exatamente. assim, né? Então, assim, a gente meio que adaptou junto com os meninos que eram os operadores de áudio, a gente foi entendendo junto. Sim. O mercado E foi aí, junto, né? Os estúdios começaram a entender, olha, é mais rápido mesmo. Eu não tenho que correr a fita pro final do filme. Eu só digito o timecode do final do filme que aparece ali. entendi. Maravilhoso. Não tem... Entendeu? Não tem espera, volta. Antigamente a gente levava. Outra época, não tinha celular. Aham. Levava jornal pra dentro do estúdio. Enquanto tava correndo a fita. Você tava ali a gente lendo tava o jornal. lendo, Realmente. Agora É tipo eu a gente digito. pra entrar numa cena ou outra pra gravar e fica lá lendo livro. Total. Hoje em dia não. Mas vem cá, a gente desvirtuou, que vocês estavam contando que vocês se conheceram nesse meio, né? Da Então, foi isso. dublagem. Foi. Aí eu achava que eu ia ser tradutora de legenda. Trabalhei um tempinho na área, mas eu falei, putz, isso aqui perdeu ficou muito mecânico, perdeu a parte de interpretação que eu achava que ia ter. E aí, dentro da PUC, eu descobri o curso de tradução para dublagem. Quando eu fui fazer o curso de tradução para dublagem, a professora falou, Raiane, você é atriz, vai fazer dublagem. Aham. Aí eu falei, tá bom, Vou fazer. beleza. eba. E aí eu ia fazer com um cara lá do Rio de Janeiro, assim, ia me matricular nesse curso. Uma amiga minha, que também ia fazer o curso, falou assim, Raiane, tem uma tal de Mabel César, que faz um curso lá no Maitá, bora fazer esse aqui, porque é mais perto e tal. Falei, tá bom, vamos então nesse. Lá na Cal, na escola de Na Cal. atores. né? Não, nesse foi Na Casa de Espanha. na Casa da Espanha, lá no Maitá. E aí, eu me matriculei no curso, minha amiga não foi, ela não me falou, eu descobri na hora, então eu fui sozinha. E aí eu entrei, sentei, aí nada da Mabel César entrar na sala. Falei, nossa, essa mulher já tá atrasada. Metódica, desnecessária. Virginiana, Rai. Não, canceriana. Mas Mas virgem na parada Tem, aí, né? tem lua escorpião. É. E aí foi muito engraçado, mas deixa eu justificar. Eu morava em Vargem Grande, pra quem é do Rio tá sabe. Bom, é longe pra dedéu. Trabalhava na Globosat. Então tinha ali Ia seu pra tempo PUC, contado. da PUC pro curso. Tempo então, contado, é. a Globosat na Barra, PUC na Gávea, era assim, uma vida que eu nem sei como é que eu Não, mas aguentava. tá era ainda um pouquinho mais pra Mais lá, longe, pra né? depois É. voltar tudo. Então eu tinha tudo cronometrado. Aham. Aí, beleza, tô eu sentada, ela entrou na sala. Quando eu fiz assim, eu falei, "Ah, eu vou casar com essa mulher. Ai, que Mentira, jura? Sim? E aí eu falei, só que na hora eu pensei, eu vou casar com essa mulher.
Raiane, você tá doida? Não. Da onde você Peraí, tirou isso? Nossa. Peraí, não dá. Na época eu tava namorando, terminando um namoro, mas ainda tava nele. Ai, meu Deus. E eu falei, como é que pode pensar isso? Você tá louca? Não é assim, não. E comecei a me julgar. E aí foi muito engraçado, porque a gente se apresentou, a turma, né? E aí quando eu falei que eu já trabalhava com tradução na Globosat, ela, nossa, super se interessou, vamos trocar ideia. Então eu falei, tá bom. Ai, tá, será melhor não. E aí eu fui pra Vou ter que terminar bancada. meu namoro agora. E aí eu fui pra bancada fazer o exercício que tinha que fazer, né? Dublar a primeira vez, e aquilo parece um Frankenstein quando você vai tentar a primeira vez, porque parece que toda a bagagem que você tem de ator, de atriz, você não serve usa. de nada, né? É, porque você tem que acertar a boca e você não sabe se você lê o texto, se você vai na É muito interpretação. mais técnico, né, É. do que... Aí o que acontece? Depois de um tempo você absorve a técnica, aí você se solta na interpretação. Sim. Mas é muito difícil, no primeiro momento, você acertar isso. E aí eu lembro que eu tava com o lápis e ela falou, pode gravar. Quando eu fui dar o texto, eu quebrei o lápis, derrubei a bancada. Mentira. Foi nervosa com ela do meu lado. Cagada generalizada. Foi horrível, assim, a turma inteira rindo, eu quebrei o lápis dela, falei, não sabia se eu pedia desculpa, ela continua. Aí como é que você interpreta, continua? Era meu equipamento, eu podia passar tudo, né? Mas assim, eu não percebi Fofa, nada, cara. pra mim era só uma aluna naquele momento. Desastrada, Desastrada, porque eu tava nervosa. acostumada já, imagina. E tudo bem. O tempo passou, ela fez milhões de cursos comigo. Foi uma aluna. Sim. É. Teve uma hora que ela desencanou, que ela conta que ela desencanou. Ela falou assim, não, para com essa história, Rani, tá maluca. Ela também namora, você também namora. Ixi, tá maluca. E aí Ela desencanou. desencanou, ficou fazendo curso como aluna. Quando já tinha feito todos os milhões de cursos comigo, eu terminei o namoro, ela já tinha terminado dela. E aí ela falando uma coisa de foto, uma coisa que eu queria pegar com ela, eu convidei ela para um café. Ela não entendeu nada, e sendo muito honesta, nem eu. Aí eu falei assim, gente, eu já sabia da rotina dela. Eu olhei aquele WhatsApp e falei assim, Mabel César quer tomar um café comigo. Por quê? Porque ela dubla o dia inteiro, estude, no meio da semana. Tá Eu muito também não estranho. sei, eu falo que Deus mandou uma coisa aí. E foi um café. Foi um café na padaria, literalmente. Que legal. Perto de um estúdio, lá na Tijuca, no Rio. E você nem sabia que você tinha ali uma outra intenção. Não, no café não. Nesse convite, tipo... Ela nem sabe por que ela convidou. Mas ali eu queria saber da história da Rayane, queria que ela me Sim. desse as fotos que ela tinha tirado, queria... Era isso. Aham. Mas prático. Mas Ela ali me convidou pra eu contar da minha história. Essa era real, assim. Aham. Então, E aí jogaram um pó de pirlim-pim-pim ali. Que naquela semana, era no meio da semana, se eu não me engano, isso da semana. Na sexta-feira, não foi? foi. A gente já saiu, a gente já ficou e nunca mais a gente se largou. Mentira. Ai, que Foi. amor, Ela foi me buscar na gente. Globosat e aí dali a gente Depois foi do café. Legal. Na sexta-feira. O café foi tipo terça. Foi tipo terça, É. na sexta você já foi buscar ela. Exato. Esse já tava na intenção. Ai, que Já, amor. não. Já tava. Aliás, é bom você É bom contar essa história, É, né? pode Ah, por favor, eu gosto dessas histórias. Conta. É que a gente tem 16 anos de diferença. Ah. E aí, na época, eu tinha 23, então mais Uma 16. 23, imagina. É. E aí, quando ela falou, então vamos continuar a conversa na sexta-feira e tal. Eu falei, sim. Aí ela me mandou um áudio, foi muito Porque a gente engraçado. continuava... Imagina os áudios da Mabel. Olá. Você não faz, Não, né? não. Nem quando você quer alguma coisa mais. Não. Quando ela quer brigar, ela desce um grave, que aí Ai. ninguém tem Ah, como... só Aí quando você ela quer fica brigar. pianinho. É. Entendi. Qualquer um que recebe esse grave dela fica pianinho, assim. Isso eu falo. Mas só isso. Aí ela mandou um áudio. Aí ela mandou um áudio, foi muito engraçado. O áudio era assim: olha só. Começava com olha só, nesse tom mais baixo. Eu não tenho mais idade pra fazer joguinho. Mentira. Nunca fui dessas. Não tenho mais idade, entendeu? Sou mãe. Então eu quero saber, eu tô indo te buscar porque a gente vai ficar, né? Senão eu nem vou. Eu juro que eu não lembro, mas essa é a minha Mas cara. Isso é muito Mas genial. tipo, muito cara. direta Muito, e não prática. tem Vai tempo ser ou não pra vai ser, me avisa, porque Porque eu invisto Vai ou ou não invisto, racha. e é isso. Isso. E você, como é que você ficou ouvindo isso daí? eu dei play, e dei play, e dei play. Fiquei assim 1 minuto, não acreditava naquilo. Aí que eu entrou um respondo, outro né? áudio dela. Meu coraçãozinho assim, Assim, né? né? Tá. E aí entra um outro áudio dela. Te assustei, né?
É que eu sou muito prática, entendeu? Comigo não tem tempo ruim. Eu não sou, nunca fui de fazer joguinho, entendeu? Eu não vou fazer joguinho agora. Então, assim, só me fala, porque aí a gente não perde tempo. E tá tudo certo. Eu tô interessada, mas se você não tiver, fazer o quê? E isso Aí- você que já tinha passado cursos e cursos, Rebobinou a interessada. fita, né? Exato. Voltou tudo Falou, aquilo. gente, Aquilo. finalmente. Vou casar com essa mulher. Pronto, agora sim. Reacendeu a chama, acessei aquele vou casar com essa mulher. E não, tranquilo, é que eu tava ouvindo seu áudio aqui de novo, eu gaguejando assim. Não, a gente vai ficar, é isso aí. Ai, que amor. E aí foi isso. E foi assim. Aí eu bem fico prático. imaginando a Mabel indo buscar ela. Já sabendo que naquela ia ficar. expectativa, naquele friozinho na barriga, e ela esperando ali, naquela Total. ansiedade. E pensa, Ai, que né? legal. Aí que vem canceriana, né? Então tem toda a coisa do... Mabel é Sagitário, por acaso? Ascendente Sagitário. Ah. Rayane também tem ascendente É Sagitário. isso, mesmo. gente. Vocês É já estão isso. nessa fase da vida. Total. É, a gente Assim, passa a ser ascendente, né? total. Essa É. praticidade, eu conheço. Até ali, né? Tá nesse menino aí, né? Sagitário, Ele é Sagitário com Capricórnio. Ele tem cara de Sagitário. É. Ah, Capricórnio te salva. Me Te salva, coloca no é. eixo, né? Me salva, né? Você é o quê, Pri? Eu sou Aquário com Touro. Touro te salva. Me salva. Te coloca no chão, né? Graças a Te Deus. aterra. É. Ah. Mas hoje em dia eu sou bem mais touro, assim. Aham, do você que- tem cara de taurina. É, eu sou bem mais. Antes eu Aham. era total aquário, assim. Todo mundo olhava e falava, é aquariana, né? Porque Aham. era. Cabeça tá lá longe. Agora sou mais touro É. mesmo. E então vocês estão total na fase Sagitário. É. Total, Ips, total. E é Total. isso, vamos, não vamos, quer, não quer, qual vai ser, né? Aproveitar o que a gente tem, aproveitar que, né, a gente tem só o dia de hoje. Vamos ser felizes com o que tá Agora. aqui. É. O dia de hoje é agora. Isso é uma coisa que foi muito legal de vocês, sagitarianos, né? Porque é uma coisa do momento presente mesmo, de estar presente por inteiro no momento presente. Isso é muito legal, É. porque a gente vivencia melhor, né? É. Todas as Sim. situações. E a Mabel é muito assim, e eu não tinha essa experiência assim. Então, eu fui aprendendo com ela, assim. É porque você ainda era nova pra chegar no seu ascendente. Até chegar, É. né? Então, Você ainda tava no câncer, né? ainda tava ali, canceriana. Não, Emotiva, sofrendo. foi emotiva. Pegada. É, Nossa, é coisas. assim que você convida alguém pra sair? Então, exatamente. Sem tato, né? Nossa. Eu preciso falar. Quando a gente já casou 2 vezes. Vou contar essa história. aham. Mas na Ai, que primeira legal. vez que a gente pensou A em gente casar. também. Que a gente pensou em casar, foi dentro do carro. Eu dirigindo, ela pelo sei lá, não se lembra. E aí, beirando a linha do trem. No segundo- Meyer. No Meyer. no Rio, eu falei pra ela, a gente podia casar, né? E ela lá no curso, desde sempre. Eu amo Sagitário. Não é assim que fala. Falei, eu não estou acreditando que você acabou de estragar um pedido de casamento. tão E ela lindo. tomou um susto, ela... Hein? Eu tô sonhando com isso, Mabel, desde que eu te vi pela primeira vez. Achei que você fosse se ajoelhar. E você fala, e aí, Tipo vamos? isso. A gente devia casar, né? Eu falei, não tô acreditando, olha o cenário. Tamo A no primeira meio, vez que eu dentro pedi do ela em carro. casamento, como é que foi? Foi na cozinha, ele recebeu as alianças de compromisso que ele tinha encomendado com um amigo. Chegou a caixinha de Sedex assim, ele abriu a caixinha e falou, ó, tô. Falei, tá o quê? Tá o quê? Vamos casar? Falei, tá bom, vamos, né? Aí a segunda também, meu bem, foi toda elaborada. Ah. Ele fez esse anel aqui, que ele que desenhou com a pedra tal, o desenho tal, com o Cauê Macedo, que é nosso amigo, que foi o que eu tinha feito a primeira aliança também. Aí fez o anel de noivado, né? Foi todo um Aham. outro processo. Chegou na beira, assim, da praia, me levou pra praia pra conversar. Vamos conversar. Ajoelhei. Ajoelhou. Na hora que ele ajoelhou e fez assim, antes de abrir o negócio em uma onda. Pá! Sério, os dois. Jura? Mas Não. assim, o mar não tava bravo. Era isso. Não, e era assim, aí eu fui com ela na praia, ali a gente tava na barra, e aí eu fiquei assim num lugar na areia, assim, que tava bem Era distante tipo um do mar. banquinho, né? Mais altinho, Pra assim. gente ficar tranquilo, pra não correr nenhum tipo de É. risco. Uma adianta. irmã já veio e plau na Mano, um gente. banho, pó, molhou a roupa Aí, inteira. beleza, sobe um pouquinho e continua, né? O celular tava aqui assim, com uma musiquinha. É, assim, botou a assim. musiquinha. Aí a onda veio, já botei o celular aqui assim. Aí sobe um pouquinho, subimos um pouquinho, o mar veio de novo e pau de novo. A gente tomou 3 ondadas. Gente. Até ele conseguir abrir, falar, quer casar comigo? Aí eu abracei ele, ai, comecei a beijar. E ele assim, você não me respondeu. Falei, ô, precisa responder? Ele, claro que precisa. Falei, ué, gente, você tá Quer louco? casar comigo, exige uma resposta. Sim, ou não. Ah, que fofo não é um sim, quero casar. Ah, enchi de beijo, sentei ali no joelho dele que tava ali.
Foi já Coisa achei que linda. tivesse ok, achei que tivesse óbvio, né? Mas, Não. ó, a gente... Aí por quando- isso a gente teve que repetir de novo um outro pedido. Ai, pronto, agora eu Ah. peço, já pedi 173 vezes. Tá bom, né? Tá bom. Mas também se tiver que fazer pedido mas mais... Eu vou continua, fazendo. Agora eu né? aprendi. A gente levou, quando eu fiz a aliança, essa aqui, a gente levou na Praia da Barra também, pra Iemanjá abençoar também. É, Olha, aí, ó, ó. ela abençoou sem a gente eu nem acho, pedir. eu acho que foi isso. É, total. 3 é número mágico, né? 3 é o número. Né? 3 ondadas. Pai, O Filho e Espírito Santo, significa? número mágico, número da É. comunicação. Então, 3 ondas é muito significativo isso. Benzer mesmo, né? É. E faz quanto tempo vocês estão em São Paulo? Vocês saíram do Rio faz... Quanto tempo, amor? 5 anos já. Acho que 5 anos que a gente saiu do Rio e tá em São Paulo. E aí foi Quase tranquilo se adaptar aqui? Foi. Preferem? Foi porque eu sou uma carioca, eu era uma carioca workaholic. Sim. E não combina com o Rio de Janeiro, E é, né, exato. seu workaholic? É, exato. Nem O ca- que não é- dá. O que é raro, né? Não De achar dá, alguém não dá. workaholic Você no não, Rio. você não, É. você não rende. Não é engra- produtivo você ser produtivo no Rio de Janeiro. É. E é muito É louco, frustrante. porque eu não tinha essa noção exata, né? Eu fui pra São Paulo, a gente começou a trabalhar, já tinha nossa empresa Sociedade Brasileira de Dublagem, e eu comecei a trabalhar nos estúdios de Uhum. dublagem de São Paulo. Uhum. Aí que eu me dei conta o quanto eu me adaptei ao estilo São Paulo e o quanto eu destoava do estilo Rio de É Janeiro. porque existe um ritmo na É. cidade, tá? É. Cariocas, não entendam mal, não, Não, fiquem. não é, eu não são tô, coisas eu não diferentes. tô falando de forma negativa, não. É porque realmente não combina com o ritmo. Não, pra você ter ideia, quando eu trabalhava na Globosat, eu trabalhava escolhendo os estúdios de dublagem, escolhendo as vozes e tudo. E aí, pra você mandar um filme pro Rio, você recebia a resposta alguns dias depois. São Paulo era na hora. Na hora, Sim, é. E, assim, o Rio perdia prazo de entrega. São Sim. Paulo mandava bem antes. E pra um negócio que tem que ir ao ar, Quanto audiovisual, antes, né? melhor, né? É, às vezes no Rio você recebia no dia da estreia, desesperador pra emissora. E em São Paulo, as escalas pro dublador é passada com um mês de antecedência. Sim. Coisa Então- que no Rio. Aí hoje em dia que eu trabalho tanto na Praça Rio, São Paulo, com dublagem, os estúdios do Rio, quando me chamam hoje em dia pelo WhatsApp, graças a Deus, ninguém não tem mais ligação. Aham. Amém. Bom, né? Eu adoro o WhatsApp também. Eu não atendo o telefone. É. Eu atendo mesmo. Eu O também meu não. não falo, somente o WhatsApp. É o meu, meu Ai, negócio lá. perfeito. Eu Ai, ouço tamo áudio, junto, mas não tô- atendo o telefone. Não, total, tamo junto total. E aí, quando o estúdio me entra em contato, Mabel, como é que tá a sua semana? Preciso de 3 horas, 4 horas, 5. Eu falo, amor, essa semana eu não tenho. Como assim? Eu falei, porque aqui em São Paulo as pessoas se programam, então eu já tenho agenda até É meio de isso. outubro, por É, exemplo, daqui a é. um mês e meio. Aham. Entendeu? Realmente é muito diferente. É. Eu sou carioca, mas eu cresci em São Paulo, né? Então, quando casamos, a gente ficou no Rio ali uns 4 anos. Ah, E bastante tempo. E aí a gente ficava sempre assim... Ficava, morava, fazia certas coisas lá, mas tinham certas coisas que eu não conseguia fazer lá. A gente tinha que fazer em São Paulo. Então, como eu já tinha que vir visitar a família e tudo mais, meu sogro, meus pais, a gente deixava pra fazer certas coisas em São Paulo. E aí era assim, são ritmos de cidades diferentes. Não é Rio, São Paulo, é Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Total. Toda cidade É. tem um ritmo. É. Mas aqui, São Paulo, a gente precisava resolver um negócio no cartório. E lá no Rio demorou 15 dias e não resolveu. Uau. Aqui demorou 15 minutos. Uau. E em São Paulo o cara falou assim, vem cá, senta aqui. Aí ele foi num lugar, foi no outro, ligou pra outro, fez, o cara tava precisava afim de uma resolver. certidão emitida em Salvador. E ele fez Já tudo. foi. Então imprimiu existe ali, sim fez. um ritmo diferente de trabalho. Um e comprometimento, que, sim, talvez, ok. né? Comprometimento. E você sabe que, assim, a nossa empresa é uma escola de dublagem. A gente se Sim. tornou a maior escola de dublagem do país. Sim, Que que eu legal, já é muito- eu escuto Foi muito a fenômeno sociedade isso. brasileira. É legal porque Empreendedoras. a gente tem descoberto que Verdade. virou referência para produtoras audiovisuais. A gente já descobriu que o pessoal consulta o Instagram da SBD para poder ver as dicas de voz, dica de interpretação, Que dica de legal. áudio. Máximo. Falei, nossa, a responsabilidade que eu nem imaginava que a gente tinha, É. assim. E o que acontece? A gente tinha curso presencial em São Paulo e no Rio. Aham. As pessoas dos outros estados preferiam pegar voo para São Paulo do que para o Rio. Então, as É. turmas de São Paulo fechavam 4, 5. É. No Rio fechava É. 1, 2. É. Isso aconteceu muito. Ela falou que você tem essa veia de empreendedora, né? E a Total. gente vê que você tem um curso também que você dá, é tipo de coach. A gente, só para Sim. contextualizar, com a ideia de abrir a Sociedade Brasileira de Dublagem veio da Rayane. Quando ela me Aham. propôs que a gente fizesse um curso de tradução para dublagem, ela era tradutora para dublagem, Aham. só que nesse curso teria ela
ensinando você tradução. E eu com toda a minha experiência de diretora de com dublagem. know-how, que falou outro dia, você falou daqueles Da dicção. do P e do D, como chama? Bilabial. Bilabial. Do bilabial, Bilabial, que é as quando a pessoa fricativas. junta a boca, você tem que juntar também a Exatamente palavra. isso. E Então, qual que era o outro? Que Fricativa. Fricativa, Do que é? F e V. FV. Palavras com F e V. Tipo são as life. fricativas. Life. Aí você bota For. vida, não bate? Vida. Porque É. tem o Aí você bilabial, tenta o bilabial encaixar, junto é. com o... Exatamente. não Isso é uma encaixa. coisa que o dublador tem que fazer e o tradutor meio que tem que ter uma noção disso. Sim. Juntando a expertise dela com Com a o seu minha, era um know-how, curso assim, é um curso, É um ele curso existe. completo, É um né? curso completo. A gente fez esse curso presencial, super funcionou, a gente ficou encantada com o resultado. Aí a Rayane me veio com a ideia. Vamos lançar isso online. Eu falei, não tem como, amor. Mas isso foi antes da pandemia, então. Muito, muito amor, antes. A gente foi a primeira empresa a ir pro online e o mercado bateu na gente. Muito. Que a gente ia Éramos formar chamadas- novas pessoas. Éramos Como chamadas de assim? charlatães. Não existe como fazer online. Eu adoro quando a vida dá um tapa assim na Dá uma cara das ondada. pessoas. É. Não, eu vi um post ontem mostrando que tinha um grupo de Facebook falando: Stephanie Germota, você nunca será famosa. É a Lady Gaga. Grupo da Os am- faculdade. O grupo da Sim. faculdade. 12 pessoas se juntaram pra fazer um grupo dizendo. Cê- Aquele negócio de Orkut, né? comunidade. Uma Na comunidade. comunidade, ó, você nunca vai ficar famosa. E aí a Lady Gaga É, se a Lady torna a Gaga. pessoa mais premiada É. na Ela história. não é só É famosa, isso, né? Ela é- gente. A vida É. dá volta, capota, É, aí a né? legenda era essa: o mundo não dá volta, capota. É. E foi isso que aconteceu. E aí, né? quando a Rayane me propôs, ela começou a estudar marketing digital, Sim. mergulhou, e nesse mergulho eu descobri uma coisa que ela já sabia, mas eu não sabia, a veia empreendedora dela. Que ela era Sim. nerd, geniazinha, isso eu já sabia. Aham. Né? À frente do tempo, tudo isso eu já sabia. Agora, a veia empreendedora eu não conhecia, descobri aí. E por causa dela, a Sociedade Brasileira de Dublagem existe. Que lindo! Maravilhoso. Parabéns. E aí, agora na pandemia que surgiram esses outros cursos do Despertar? Na verdade, o Despertar ele surgiu agora, mas eu ensino empreendedorismo tem uns 2, 3 anos. 2019, 2018 eu fundei o Grupo Olimpo, que aí eu junto empreendedores, artistas, influencers, pessoas que estão à frente de projetos, que se reúnem para fazer brainstorming, se apoiar, ter acesso à inovação. E ali, networking, muitos projetos já surgiram por conta das sociedades ali, dos contatos. Daí do Olimpo, eu já tinha essa ideia de que eu ia começar a ensinar empreendedorismo online e desenvolvimento pessoal, porque para mim esbarra uma coisa na outra. Porque muitas pessoas querem empreender, mas não se desenvolveu para ter essa visão, para ter o punch. Sim. Porque você Sim. empreender, você tá liderando um projeto, você tá encabeçando outras pessoas e você tem que estar à frente de um monte de coisa ali, né? Tem que ter um punch. Então, inteligência emocional, visão. A gente foi fazer imersão no Vale do Silício. Que legal. Fomos fazer imersão no bastidores da formamos- Disney. Fomos Nos a formamos Dubai. coach. Que A gente fez máximo, muita coisa. gente. É. Que legal. E aí eu ensino empreendedorismo há uns 3 anos já. E desenvolvimento pessoal também, mas vinha mais timidamente. Em 2021 que eu assumi mais com a imersão agora o Despertar, que é puro desenvolvimento pessoal. Que massa. Um E chamado tudo mesmo. online. Que massa. Aí tem a ver já uma parte mais energética e espiritual, porque foi chamado de alma mesmo. Eu vejo uma busca, né? Até Não, nas suas legendas. Sim. Tem uma busca, assim, por algo que você... porque você explica isso nas suas legendas, Isso, né? Entendeu. Eu tento deixar bem explicadinho, né? Porque as primeiras pessoas não estão vivendo a minha vida, Sim. né? Segundo, que eu sei que eu tenho todo tipo de audiência. Sim. Então, eu tenho muita criança, eu tenho muito adolescente, eu tenho mãe, Então, dona você de tem que falar casa. de uma forma mais, Exato. mais Exato. generalizada. Exato, assim. que todo mundo didática. entenda. Mas dentro da profundidade que eu tô vivendo. Pois é. Porque a gente, nos últimos 2 anos, a gente levou muito puxão de assim, era pra gente entrar em depressão, porque a pandemia veio no mês que a gente ia abrir a nossa sede, em São Paulo, Uma casa de 2.000 metros quadrados em São Paulo. em Pinheiros. Ia abrir 7 estúdios. Não, Pinheiros não, Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. Vocês já tinham reformado e... Ainda Tava não. reformando, E começando. aí? Vendeu? Fechamos, Fechou. entregamos. É uma dívidas. frustração, né? Porque assim, pra empresa, É né? uma porrada, né? Você faz todo um business plan. Sim, total. E cresce equipe, contrata gente, a casa pronta, estava começando a obra.
Mas eu agradeço, porque se fosse um pouquinho depois, uns 2 meses depois, a gente tinha quebrado, assim. Sim. Porque estúdio de dublagem, você tem que investir antes de pegar qualquer contrato. Tem esse negócio de acústica, Não né? tem jeito. Você precisa investir no local pra A você gente- poder fazer funcionar. Exato. A gente ouviu de uma pessoa, olha, a gente vai até te dar... Eu não quero falar porque... Sim. Pra não, né, mas um grande distribuidor de filmes que a gente conhece, todo mundo Porque a gente conhece. foi em Los Angeles fazer reunião. É. Então, A gente vai te mandar trabalho com a sua reputação e com o seu nome, Mabel. A gente com certeza manda pro seu estúdio, mas a gente precisa de 4 estúdios prontos. Aí, menos que vamos isso fazer. eu não Aí pego. vocês correram atrás. Claro. E assim... A gente é dessa, a gente não tem medo, É né? lógico. A gente Vai pega empréstimo fazendo, e faz. vai fazendo. Claro. É. E aí Ai, chegou a pandemia. gente. Ai, Foi. Jesus. Então, assim, a gente levou muita bordoada, já tinha levado antes de outras coisas, e aí a gente começou a entender que nada tá sozinho, né? O mundo, somos seres espirituais vivendo uma experiência física e não o Sim, contrário. exatamente. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Eu já sabia, a gente sempre foi muito ligada nisso, mas veio com o pé na porta isso. Veio pra dar uma E aí- certeza. E aí veio o Você recado. sabia mesmo? Então vamos ver. E o recado foi esse. Filhas, não era esse o caminho. É. A missão de vocês é muito maior. Vocês têm que falar de outras coisas. Sim, porque ali... Ai, fiquei toda arrepiada. Vocês abrangem tudo. Muita Infinitamente, coisa. Muita né? coisa. Não é O pra mundo falar no todo. nicho da dublagem, não é pra falar no nicho do empreendedorismo ou do marketing É o digital. despertar pessoal de cada um. Vocês Vocês vão alcançam. alcançar essa galera toda, porque Que vocês lindo. fazem parte de tudo isso, mas é pra todo mundo. É. E assim, não tenham medo dessa missão. A gente realmente entendeu, a gente recebeu recados, canalizações, pessoas Que incorporaram. lindo. Não foi uma, Que 2 ou máximo. 3 vezes. É. A gente chama a gêmea, assim que eles chamam, há muito, muito tempo. Já vi várias vidas juntas. Por isso que quando eu bati o olho, Você falei, já vou casar, já sabia, sabia. Nos identificamos com isso. Engraçado como muitas coisas, né? São parecidas com a gente, assim. né? Não, e a gente tava no podcast anterior aqui gravando, e a gente levantou essa bola com a mesma fala que vocês deram agora, não foi, Rafa? A gente teve exatamente essa fala, explicando isso, que a gente já teve outras vidas, que a gente bateu o olho, já entendia que era alguma coisa muito maior do que qualquer imprepério que a vida traga pra gente, né? É isso. Só fortalece, né? Só fortalece. Só. Porque agora tomou um outro nível. O negócio subiu, a régua subiu muito alto. Sim. Porque a gente já entendeu tudo que a gente já veio de desafio, tudo que a gente já teve de desafio. Aí eu entendi tudo que eu já passei na minha vida, casada, 2 filhas, Tem a separei. ver com propósito, Tem né? muito, É. E hoje em dia não tem mais como, bem raso, assim, no escalar, né? Aham. Mas assim, a gente entendeu que a missão é muito maior mesmo. Então agora eu não tenho medo, nem Rayane, de falar de espiritualidade, de Deus, da Mãe Maria, Lindo. ou dos Gente, arcanjos. É isso lindo. mesmo, porque Sim. eles... E vai ficar comigo e vai me ouvir ou vai comprar meus cursos, quem se identificar com isso. Exato. E não é que isso Exato. seja, tipo, você não tá falando sobre uma doutrina, uma religião não. específica, Eu você tá deixo falando de bem uma coisa claro muito isso. maior, porque às vezes a Mãe Maria tem outro nome pra gente, que tem outro nome pra uma outra religião, mas que são no mesmo lugar de Isso. fé, de intenção, de propósito, de missão na humanidade. Eu digo isso, eu sempre tive essa inquietação do tipo assim, como muita visão lá na frente, eu falava, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Imagina se eu morrer e falar, putz, você foi o caminho todo errado. Não era isso aí. Volta lá e começa de Você vai novo. assistir a sua fita e você fala, puta que cagada. Caraca, Era pra ter virado à esquerda. Caralho, cadê o Waze essa hora? Cadê o Waze, né? Ó, e um pensamento que todo mundo tem que ter, gente. Será que quando eu chegar lá e poder ver a minha vida, eu vou falar, ai, caramba, eu vou falar, aê, muito bem, caramba. Ou usou todo o teu potencial, né? É. Porque até pegando esses enfrentamentos que a gente teve dentro do mercado da dublagem, nossa, é muita energia que gasta pra ir lá brigar e se impor e tudo mais. Será que esse é o caminho certo? Ou tem algo diferente pra fazer? Então, essa pesquisa foi num lugar de encontrar qual é o meu propósito aqui. Sim. O que eu tô fazendo? E, por exemplo, lá no Olimpo, eu falo que a gente reúne muitos missionários, porque são pessoas que têm missões muito grandes, audiências muito grandes. Caramba, você influenciar uma audiência Olimpo é um bom nome, né? e foi uma canalização para foi. reunir os deuses. E isso. o Deus que habita em cada um. Cada um. Então, você influenciar uma audiência tem uma responsabilidade.
que você tá falando ali, o que É, você quer total. empoderar, qual bandeira você quer levantar ou não. Então, eu comecei a pesquisar isso, qual é o meu propósito aqui? Porque eu tenho várias habilidades. Isso que eu ia falar, beleza, eu tenho esse dom. Eu abranjo, Tudo né? isso. Tudo isso. Mas o que fazer com isso? Como transformar isso em algo que seja, tipo, Exato. qual é a minha missão nesse mundo fazendo isso que eu sei fazer? Né? Isso é autoconhecimento. Então é muito importante todo mundo ter autoconhecimento, porque você entende, até nas lives que eu tenho feito, eu usei a Mabel de exemplo, porque a gente foi a fundo, aí fez mapa astral, fez leitura de registro acástico, um monte de ferramenta energética para acessar vidas passadas Sim. e tal, e entender. Então, por exemplo, a Mabel é dubladora, ela tem esse dom da voz. Uhum. Isso é à toa? Não, Não, é, já não veio, é. já foi sacerdotisa do Egito, que curava com a voz, um monte de coisa. O que pode fazer com isso? E aí a informação que veio foi, Mabel, você tem que despertar a comunicação das pessoas para elas ouvirem o coração delas. A própria voz, Elas a têm voz que ouvir interior. a própria voz, a voz interior. É isso que tu veio fazer. A tua voz, você veio até aqui na dublagem, dentro de uma plataforma, Um um nicho, mas agora chegou a hora dela ir além. É Sim. isso. Então vai fazer podcast, Que massa, filme, gente. série, curso, o formato não importa, mas a tua voz agora precisa ir além. Que lindo. Então isso é propósito. É isso aí. E é muito legal falar sobre autoconhecimento, né? Que é uma coisa que a gente fala quase todo podcast, né? Porque afinal de contas, se você não se conhece, Você não dá tá nem pra indo você saber onde, seu né? propósito, não dá pra você fazer absolutamente nada. Você tá engessado sabe pra dentro de onde você você vai. mesmo. Você fica nessa vida a passeio, né? E as pessoas acham que se conhecerem, elas vão encontrar demônios e isso não pode. Só você pode matar seus próprios demônios. Eu fiz um post 2 dias atrás no meu feed, e aí eu perguntei assim, eu justamente queria ouvir das pessoas, sabe? Você tá pronto pra tomar decisões, ou pronta, a partir do seu coração? A grande maioria respondeu que não. Que não. Pois é. Imagina, Não, é muito coração, difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil Vou a gente errar, ter vou o errar. autoconhecimento, gente. Porque é um caminho que dói. E aí me o deu... autoconhecimento. E você Dói. se empoderar, você assume responsabilidade. Então, ser humano gosta de passar responsabilidade, né? Então, a carreira que não deu certo. Mas foi a faculdade que disse, foi meu pai que escolheu pra mim. Você deu a responsabilidade pro outro. Agora, quando aí você que tá. assume e banca isso, do que você quis fazer, de quem você é, da voz que você quer levantar, né? Assusta. Mas uma coisa que a gente se depara demais, inclusive no Instagram, né? Que a gente consegue atingir muitas pessoas e conhecer várias fontes diferentes de formas de lidar com a vida, é que a grande maioria das pessoas sempre botam a culpa em No tudo outro. que acontece. No outro. Não, De a alta fora, né? responsabilidade não existe, quase. Mas como é que vai existir se a pessoa não se conhece? Exato. Ela não consegue nem saber, E nem é assumir isso. os próprios Aquilo defeitos. que tá acontecendo com você é, na verdade, uma ressonância do que você colocou ali naquela situação, né? Assim, sim, você tem responsabilidade, nem que seja uma parte nessa situação toda, Sim. né? E a gente fala muito isso, eu e Rayane. A gente tem jeitos diferentes, a gente tem idades diferentes, mas a gente fala isso muito. Sim. Mas o que a gente entendeu é, as pessoas, todo mundo, né, muito machucado, porque todo mundo já teve muitos traumas, né? Sim. Enfim. E aí passamos um trauma coletivo muito grande Uhum. agora, né, no mundo. E aí o que eu busco fazer muito é, primeiro, acolher. Eu sei que a minha voz já faz isso, por conta própria, Aham. pelos personagens. Sim. Minha experiência me prova isso, mas eu tô indo além. Então, primeiro é acolher mesmo. Acolher, ouvir, simplesmente falar, eu sei ou eu entendo. Uhum. Sem briga, eu não discuto, eu deixo inclusive os comentários que eu não gosto, eu curto. Uhum. Eu só tiro aqueles que forem desrespeitosos. Sim. Sim, ofensivo. Ofensivos, né? Primeiro, eu acolho. E segundo vamos então no trabalho de formiguinha? Porque é assim que eu ensino na dublagem. Vou pegar toda a minha disciplina, toda a minha retidão, toda a minha integridade, que eu tanto falo para os meus alunos de dublagem, e vou colocar isso no âmbito da vida. Então vamos devagarzinho. Eu vou começar devagarzinho a falar de amor, de acolhimento, do coração da Mãe Maria, do Arcanjo Rafael. E assim eu vou. E aí coloco uma sobre dublagem, comunicação, vendo um curso nosso e falo da Mãe Maria. E falo e assim eu vou, entendeu? E assim eu vou, porque eu já entendi, não tem como fugir disso agora. É isso. E nem aí, quero mais, nem escolho mais. Então, e a vida vai trazendo esses quando a gente entende, a vida vai colocando, né? Exato. Não tem, mesmo que você não queira mais, vai vir, vai aparecer na sua frente, no seu caminho, sei lá, no ônibus que você tá pegando pra ir pra outra cidade, vai aparecer, sentar do seu lado, Uma assim, pessoa- não exato, tem mais como fugir mesmo. Exato. Isso não tem que ser um peso, né?
Pelo contrário, só melhora, porque você se autoconhece, eu sou assim, eu gosto disso, eu propago isso, e aí começa a chegar as amizades, as parcerias, Sim. tudo na mesma frequência. Total. Antes você trabalhava com gente que você não gosta, você tinha que entubar certos projetos, certa coisa. Agora não, parece que o universo vai botando no seu caminho. Sim. Né? É por O vibração, né? universo sempre abre quando você quer alguma coisa e trabalha para aquilo, né? Ele sempre faz com que as coisas... E vai trazendo as pessoas que você às vezes nem acredita. E fala assim, nossa, mas por que será que essa pessoa tá aqui? E outras vão saindo, né? Graças eu acho a Deus. tão bom quando as pessoas vão embora. Nossa. Olha, eu gosto muito quando elas chegam, mas quando elas vão embora, meu Deus do céu. É quase que um Rayane. orgasmo. É a Rayane. A Rayane é bem assim também. Deixa aí. Porque eu quando gosto não de bate dar mais a mesma frequência, não tem jeito. Não é nem que... É diferente, não bate. Não é que não gosto mais de você não, é só não bate Não mais. bate Não mais. dá mais pra... Eu costumo usar uma analogia da cômoda. Tem uma cômoda cheia de gavetas. Cada gaveta é um amigo que você teve na vida. Uhum. Às vezes, o amigo que numa época estava lá na primeira fileira, tá na última fileira hoje em dia. Ele faz parte da sua cômoda da vida. Mas ele tá lá embaixo porque agora ele não faz mais neste momento. Mas foi pode importante ser. cumprir o seu Exato, papel. Total. É Não é isso. dessignificar. Existe essa palavra? Dessignificar? Não Nem é... sei. Mas eu entendi. Não é... Tirar o Menosprezar, significado. Não é tirar o valor daquela Não é pessoa. esquecer o que aconteceu. Nunca. Não. Aconteceu naquele momento, foi do caralho, foi ótimo, Isso. obrigada. Aprendemos Honro. muito juntos, honro. Honro. Mas não tá mais aqui. É isso. A gratidão não tem, Essa gaveta não tem tá nada a aberta. ver com carregar a pessoa nas costas a vida inteira, né? Você é grato por ela, você tá lá na sua vida, eu tô aqui na minha, eu tenho a gratidão pelo que a gente viveu, pelo aprendizado que a gente teve, pela evolução que às vezes você me proporcionou. Obrigado. Mas você lá, eu aqui. Isso. E tá tudo certo. E isso, inclusive com família. Né? Então, Opa! pai, mãe, filho, Então, filha, tio, existe- tia, enfim. É louco, né? Esses dias a gente deu uma entrevista onde a gente falava sobre isso, porque existe família tóxica, né? A gente fala muito de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, mas as pessoas entendem isso mais no lugar, porque começou a falar disso há pouco tempo, mas entendem mais isso no lugar conjugal, né? Mas existe sim familiares de relacionamento tóxico. E é difícil para as pessoas entenderem isso, porque falam, mas é minha mãe. Ai, mas é porque eu não posso, porque é minha irmã de sangue, tipo... Tá, mas não te faz bem, né? Não tenha medo de se afastar por amor próprio, por respeito Isso, próprio. primeiro você tem que se salvar. Cuida de você. Olha o que aconteceu com a Britney agora, né? Pois De vir à tona. eu não consigo entender o porquê que as pessoas têm medo do foda-se. Ah, mas é sua mãe. Foda-se. A relação se constrói no dia a dia. O amor tá ali no respeito, na dedicação, conquistar, na importância, no cuidado, no olho, no Nos bem-estar, no valores. bem-querer. Isso é relacionamento. Total. O relacionamento não tá simplesmente porque você nasceu daquela pessoa. Total. Foda-se. Eu tenho uma teoria que eu acho que ela é histórica, que é o seguinte: o nosso país, o Brasil, ele foi colonizado por uma cultura católica, Sim. Portugal. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos foi colonizado por uma cultura protestante. O protestantismo, ele é mais self, ele é mais tanto é que individual. você sai de casa aos 16 pra ir morar na faculdade. Exatamente. Exatamente. Ele é empoderador. Então, por exemplo, Sim. eles têm nos cultos deles lá, you can do it, you're Aham. awesome, you Ele te enche de shine. capacidade, né? E isso, assim, são duas religiões que colonizaram dois países diferentes. Não tô entrando em méritos aqui. Sim. Já no catolicismo, é o quê? Um Deus opressor que te oprime, culpa católica, você é pecador, é bênção pro pai e pra mãe. Socialmente, mesmo que você não tenha essa religião, isso é ensinado na sociedade, porque essa sociedade foi colonizada com essa visão. Então, Com no a Brasil... culpa, né? De você, com a ingratidão. Você não pode abandonar seus pais, tem que cuidar dos seus pais quando eles forem velhos. Isso. Lá não, lá o Estado cuida dos velhos, né? Sim, você investe numa casa de repouso que parece um resort. Exato, eles vivem super E é bem. ótimo, né? Minha mãe sempre Exato. fala E isso. os filhos estão voando, que é isso que os pais têm que querer dos seus Exato, filhos. porque que pai quer que o filho seja menor que ele?
Pois é. Quer que o filho pare a vida inteira Pra pra ficar poder ali. atrasar, pra poder ficar em casa cuidando dele. O pai quer que o filho voe. Sim. Então, é diferente a colonização. E lá tem essa cultura empoderadora do tipo, vai, faz o seu, uma e visão... aqui é opressora. Exatamente. Então, aí as pessoas pegam essa visão que veio lá da religião, nem faz ideia disso em 2021, Sim. e usa isso no âmbito familiar. Tipo, ai, mas é minha mãe, não posso dizer não. total. Eu tenho que É visitar isso. X vezes na semana, ou tenho que trazer pra dentro do meu negócio. O brasileiro confunde família com negócio. Eu gosto que já sobe a mão Ai, aqui. não, pelo Que é o amor de Deus. desespero, mesmo. Você fala, pelo amor de Deus. Aí Caraca. quando você vê, tá carregando a trupe inteira do, Mochila pesada, né? do É. outro lado de Você não consideração. consegue andar. Sua mochila tá pesadérrima. É. De culpa, de pessoas. O problema dos outros você tem que levar e carregar e resolver, e porque resol- senão você é ingrato, né? É. Exato. Aí- Tem que poupar a família, tem dinheiro, você tem que dar A gente tem que desaprender um monte de coisa. Tô falando. Aliás, a família só aparece pra pedir, né? Dinheiro. Tem muito, né? Tem Nossa muito, gente. Senhora. E aqui É. também a gente tem, eu vou Eu aproveitando o adoro vassoura. ensejo, né, que tem, né, dentro dessa coisa católica, aquela coisa do amor incondicional pelo filho. Uhum. E que o incondicional, ele não deve existir por outra pessoa, a não ser por você mesmo, né? Ou então, por todos, amor. Sim, mas não Entendeu? é aquela Não é uma coisa específica. direcionada Do que tipo, você até enclausura, né? É. Que você incute aquela pessoa de culpa se não estiver ali por você, porque eu te amo incondicionalmente. Aí você percebe Separa que, su- na verdade, é um amor condicional disfarçado da palavra incondicional. Porque incondicional, que é o que Jesus veio pregar, do tipo, eu amo aquele ser humano apesar de. Uhum. Apesar dele ser um assaltante, apesar de... Sabe? Eu não concordo com a visão dele, mas eu respeito ele. Uhum. Então eu não tenho condições pra expressar carinho e respeito. Incondicional, não tenho condições que eu exijo. Aí vem no da família, que é o incondicional. Eu te amo, mas fica debaixo do meu teto. É. Eu te amo, mas olha, segue a mamãe e o papai. Eu te amo, mas ó, faz não sei o quê. Nossa, o como é que amor você não faz te assim com a escraviza, né? mamãe? O amor não te escraviza. E esse não. amor incondicional que a galera fala, a pessoa parece que não pode fazer nada que seja julgado pela sociedade como errado, já que a gente tá no Brasil e a influência é católica, né? Uhum. Total. E aí Então é você é uma um coisa de pecador, que- e aí você fica engessado, você não consegue chegar na hora que você morre, rebobinar sua vida e falar assim, caralho, por que eu não virei à esquerda? É. Porque eu fiquei preso na sociedade, Nas uma condições. crença, nas condições. Existe uma obrigação de você amar o seu filho incondicionalmente, que nem você sabe o que é isso, né? Exato. Às vezes você não se ama o suficiente pra conseguir doar esse amor e aí sai tudo errado, dá É. tudo errado. Me dá um nervoso quando eu vejo algumas pessoas postando fotos com o filho, com a filha, né? E Aham. fala a minha melhor parte, a melhor parte de Não, mim. gente, é outro Falo, ser meu humano, é Deus. outra pessoa, é É indivíduo. outro, cara. É um indivíduo. Né? É. Exato. As A pessoas gente- confundem muito, e aí vira um peso realmente. E aí vira um peso. E aí vai construindo uma muralha de peso, onde todo mundo tem uma crença igual. E aí, se você realmente engravida e você tem uma sensação diferente, você começa a se culpar. É. E aí você começa a se chicotear porque você fala, cara, todo mundo é assim. Mentira! É. As pessoas, quando botam a cabeça no travesseiro, não são essas coisas É, que elas falam. A gente lê bastante texto e eu tenho várias amigas ou então pessoas que estão lá no Olimpo que trabalham diretamente com mulheres, com mães. E eu vejo o quanto é massacrante, É. porque, por exemplo, a mãe que acabou de parir e não sentiu o amor Aham, incondicional ali no hospital, ela aham. já entra em depressão Pois é. pós-parto. Porque tem uma cobrança. Tem. Aí eu pego uns textos de pesquisadoras britânicas que entrevistou 50 mulheres que falam, eu não senti isso, não é assim, aí eu posto, eu É mostro. isso, gente. Porque Pra é muito tirar o louco. peso das pessoas, Exato, da expectativa do mundo sobre você. Exato. Eu fiz uma sessão de body talk, que é uma terapia energética, e ele virou pra mim e falou assim, Rayane, o maior presente que a tua mãe tinha que te dar, ela te deu. A vida. Acabou ali a dívida que vocês tinham. Falei, nossa, que libertador isso. Ai, obrigada, que bom. Ela Posso te ir, deu né? porque ela Obrigada. te proporcionou você nascer. Acabou. É uma alma que vinha pra nascer, nasceu dela. E ela escolheu ter, então ela te deu o maior presente. Essa é a sua gratidão com ela. Acabou. Acabou. E vai, Acabou. E aí a vai relação pra se uma e pra constrói na outra. relação. Exato. vai. E você vai fazendo suas escolhas, né? Sim. Então, Você tem 2 filhas, você falou. 2 grandes já. A Luísa é dubladora também. Luísa é Eu vi dubladora. esses dias o nome dela. O que a gente tava assistindo? Foi Si, talvez?
Talvez. Eu É. vi lá, Aham. Luísa César. É. Ela é dubladora, atriz musical, cantora e tal, mora E lá faz no uns Rio. stories bem divertidos Muito, também, ela né? é uma Que às figura vezes maravilhosa, uma ela- atriz, uma artista de alma, sabe? Sim. Artista de É. alma. E ela dá aula pra nossa empresa, Que porque legal. uma dubladora incrível, uma atriz incrível, Sim. que fala a minha língua, o modo... entende? E é apresentadora do nosso canal do YouTube, Ah, que Sociedade Brasileira de massa! Dublagem. Ela é Ah, ótima. eu já vi também. Alguma coisa de alguma entrevista que ela fez. Acho que você deve ter repostado, Aham. talvez. E a Iris tem 18, até dublou durante um tempo porque pediu, Aham. mas da mesma maneira que pediu pra parar. Aham. Não era dela. Ela é muito comunicativa, ela acha ela fazer comunicação social, mas não é o caso de ser artista, Aham. atriz, assim. É mais, de repente, na criação, né? Total. É. Ela... Eu fiz publicidade porque eu queria criar produtos, queria criar, sei Sim, lá, exatamente. cenas. E... A Iris vai ser de cuidar de pessoas. É? Defender É, causas. Defender Lindo. causas, ela é por aí. Que lindo. E a Elas- Luísa é elas não cispa- moram com vocês. Não, a Luísa mora sozinha, Tá. lá no Rio, e a Iris mora com os meus pais. Tá. Morava com o pai delas, Sim. e aí agora mora com os meus pais, por Estão opção. no Rio. Estão no Rio, Tão as no duas Rio. no Rio. É. Que também foi uma coisa, eu tive que tirar, falando de tudo isso aí, aprender que desapego não é desamor. Não, mas, exatamente. gente, Olha aí, vamos tá lá. vendo? Desapego Vamos é à uma aula, coisa por favor. boa. Tá vendo? E a gente se mudou pra São Paulo e eu deixei elas lá. Iris na época tinha 13, Luísa tinha 8 anos, tinha quanto? 20? 8 anos demais, porque a Ela diferença tem da gente quantos? é 20. 23? Ela- Então ela tinha 15. Não, Luísa tá com Luísa- 26 agora. 26. Ela nasceu em 94, né? Olha aí, Não sei mais qual gente fazer de conta humanas. humana, Que é. a gente tava aqui também falando, eu sou péssima Eu sou de péssima, conta. eu sou de Amor, humanas. faz as contas aí. 27. Luísa vai fazer 27 Luísa vai fazer semana 27. que vem, é isso. Isso. E aí, a Luísa já tinha ido morar com o namorado, Tá. recém-ido morar com o namorado, e a Iris tinha 12 pra 13. Elas têm uma diferença grande de, De 8 idade. anos. 8 anos. Porque também não foi fácil ter a Luísa com 18 anos. E a Ah, você teve a Luísa com 18. com 18. E tava virando atriz, virando dubladora, tudo ao mesmo tempo. Então foi muito puxado. Então eu só fui ter respiro pra ter a outra 8 anos depois. Sim. Entendi. No mesmo casamento ainda, mas... E aí, 2 anos depois, eu me separei do pai delas. E aí, a Iris era uma adolescente. E a gente foi pra São Paulo em busca de um monte de coisas. E ela ficou com os meus pais. Então, era um misto que... Nossa, haja terapia, imagina. É, porque a culpa, né, de você estar deixando, falar- como você faz isso, uma Dos coisa amigos, dessa. inclusive. Sim, Ah, mas eu sei, da família. O julgamento vem sempre de quem tá próximo. É isso. Isso é impressionante. E o acolhimento vem, às vezes, de pessoas que a gente não fazia ideia. Agora, o Exatamente. importante é o Ou acabou de seguinte, conhecer. ela, Exatamente. você e ela. Exato. O que ela falou pra Como você foi essa recentemente? relação? Ai, tanta coisa. O que tá na É sua o que cabeça? que... É, fala. A gente foi pro Rio, deve ter um mês, assim, a gente tava lá na casa da Luísa, jantando com elas. Aí a Iris falou assim, nossa, mãe, como foi importante você me dar meu espaço. Olha aí. Agora eu entendi tudo. É isso. Porque é a sua relação com ela, né? Que, gente, Que foda-se para os de jogar outros. pedra, para de julgar, porque vocês não têm noção do que acontece aqui. Exato. Né? É o seu papo reto com ela. E Por aí- que eu tô fazendo isso? Exato. Mamãe vai pra lá, mamãe vai pra cá. E é isso, porque E é a tem minha uma vida. coisa que eu entendi que A desapego mamãe não é uma desa- pessoa. Exato. É. Eu sou uma pessoa que eu pratiquei o desapego porque era importante naquele momento e eu amo minhas filhas demais, vou Sim. continuar amando. Mas liberdade é fundamental para qualquer Pra qualquer indivíduo. pessoa, isso é amor próprio. Exato. Se E eu você criei não tem filho isso, pro você não vai mundo conseguir real. nem criar sua filha exato. direito, se E você não tiver. a gente já tem duas coisas importantes de falar. A primeira, em relação a Luísa, que muitas pessoas da dublagem escalam ela, trabalham com ela e vêm dar feedback, né? Do tipo, cara, dá pra ver que ela virou um ser humano incrível, que não tem nada a ver com você, mas ela se inspirou em você. Uhum. E dela virar trabalhadora. Não é aquela coisa que a Mabel não é carregou e botou dependente aqui, sua. ó. Nunca. É. E a própria Fez Luísa o caminho falou, dela. ela falou, mãe, foi muito importante eu crescer vendo que você nunca abriu mão de você. Porque que lindo! nem com o meu pai. Porque agora eu fiz isso na minha vida. Pra terminar o meu relacionamento, pra morar sozinha, pra bancar minha carreira, pra ir e vir pra São Paulo, pro Rio, pra não sei onde. Já quer fazer residência artística em Nova York. Então, Você é assim, uma pessoa dona e uma de referência si. muito mais poderosa quando você tem esse autorrespeito e essa Exato. Porque, cara, autoridade. o exemplo Exato. que você dá pro seu filho, você não precisa estar ali grudado nele o dia inteiro. É. Ele vai se espelhar nas melhores coisas que você tem pra poder oferecer, independente de onde você esteja. Se você trata bem as pessoas na rua, se você Exato.
cuida de você da melhor forma Exato. possível, se você consegue realmente, tudo que você fala, você coloca em prática também. Exato. O Exemplo, desapego integridade. não é desamor. Não. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Eu aprendi na marra e hoje em dia eu falo com muita tranquilidade com elas, pra elas, conversando com elas. E é isso mesmo, eu sei que o exemplo arrasta. Então, a força que eu tenho, a garra que eu tive de tudo que eu consegui na vida, tudo que eu meti as caras, é exemplo pra elas. Claro. De força. E a gente coragem. ensina, muito, falando de desenvolvimento pessoal, a metáfora do oxigênio. É. Quando você tá dentro do avião, Olha aí. qual é o direcionamento que vem? Em Primeiro caso em de você. despressurização, máscaras de oxigênios vão cair. É O isso. que você faz? Primeiro em Primeiro você. Mesmo que tenha uma criança do seu lado. Porque se caiu e você vai botar primeiro na criança, pode ser que você desmaie no processo E não consiga E cai nem... e os morre dois. você e ele. É. Então, isso é na vida. É isso. Porque se a Mabel sucumbe, ela não consegue nem dar a educação pras meninas. É morre isso, ela Laís, e elas passam a não perfeito. ter mãe. Perfeito. Vão ser órfãs, vão ser, Perfeito. né? Então, pra existir o Vão papel ser de mãe, filhos ela de tem que uma estar mãe... bem. Aham. né, ali... Menor, que tem um potencial e que não viveu o potencial. Pois Como é que você vai ser boa para suas filhas se você não é feliz? Exato. Se É você não isso. consegue exercer toda a potência que você tem dentro de você. Exato. Exato. E aí eu tenho Exato. sempre uma frase que é do Emicida, aliás, Emicida, você tem que vir. Que é você é o único responsável Pelos seus sonhos. na face da terra que é capaz de realizar o seu próprio sonho. É só você pode fazer isso por você, e por mais ninguém. Você não pode, eu não posso realizar o sonho do Ou meu seja, filho. você tem que Eu vou ensinar o realizar seu o filho a meu. realizar sozinho. Dá ferramentas. Assim como você tá Eu realizando o instruo seu. ele Exato. e falo assim, filhote, vai embora, filho. Somos indivíduos. Eu já te ensinei, a minha parte já foi, agora eu faço as mesmas ferramentas que eu te dei são as que eu uso pra realizar e eu tô realizando. Uhum. É E lindo, em que contraponto, lindo. eu ouvi uma frase ontem de novo, né, que é se você quer ascensionar, não tenha filhos. Mas talvez seja a pessoa que realmente não consegue separar as coisas, né? Uhum. Você pode ascensionar tendo filho, é só você não botar a responsabilidade da âncora em cima dele. Exato. Exatamente. Senão ele Desapega. vira, senão você, é um ser bota ele num humano lugar que eu já ruim te também. instruí. Exato. E você vai saber lidar. Não importa se você tem 4, 5, 10, 12, 24. Se As você ferramentas deixa pra de aquele ir. momento você tem. Exato. Agora, se eu não for, eu não tô bem pra você, não dou bem pra ela, não dou bem pra mim, eu vou embora. Exato. Você tá até Você não consegue desempoderando aquele ser humano. Exato. Exatamente. Tem um livro que é sensacional, se chama Um Novo Mundo, Despertar da Nova Consciência. Do Eckhart É do Tolle. Eckhart Tolle, o mesmo autor do Poder do Agora. A Oprah faz muita coisa com ele. Uhum. É um senhorzinho, ele mora no Canadá hoje em dia, assim, o cara é incrível. Você fala assim, gente, é uma alma extraterrestre aqui. É, total. E ele tem um capítulo só pra pais. E ele fala sobre não confundir seu papel de pai com o seu ser e nem o ser do seu filho. Porque o que acontece é que muitas vezes o pai e a mãe falam, eu sei o que é melhor pra você. Você tá desempoderando aquela alma que tem uma história além de você, as vidas passadas dela. Ela já foi outras coisas antes de ser seu filho. E você tá botando toda a responsabilidade em você e desempoderando ele, que ele não consegue fazer uma escolha por ele. Uhum. Então você tá dizendo que ele não sabe escolher carreira, que ele não sabe escolher comida. É claro que você vai dar limites enquanto ele ainda não tem idade suficiente, discernimento. Mas quando você fala que o filho ou é o peso da sua vida, ou você é quem tem que estar ali controlando ele, o que aquele ser humano é? Uma ameba? Pois é. Se você faz tudo por ele, você não fortalece ele pra fazer as coisas por conta Exato. própria. E outra E coisa se que eu você- entendi também é que toda vez que eu tinha que ter conversas sérias, tirar o peso da idade, né? Mas ela é tão pequena, mas ela só tem tantos anos. Eu sempre conversava de ser infinito para ser infinito, de alma para alma. Então eu isso. olhava no olho e buscava essa alma e falava: não tá dando certo, ou você não tá feliz nem eu, ou percebe que por esse caminho não tá bom pra ninguém, nem pra mim, nem pra você, nem pra suas avós, seus avós. Enfim, era sempre de ser infinito pra ser infinito. Isso é muito legal, né? Porque Porque a gente fala é também isso, em casa. Eu não vou ficar falando assim, então, olha só, porque ele tem 10 anos. E não, outra eu falo coisa, igual quando como você se tivesse fala falando assim, com ai, ela. você é só uma criança, você ainda não entende isso? Oi? 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 Né? Tipo, eu escutei isso quando eu tinha 11 anos. Ai, mas é porque a gente tem que te poupar. Me poupar do quê? Eu tô sabendo de tudo que vocês não estão me falando e isso é pior do que vocês me falarem. Quantos adultos, né, se tornam adultos e depois falam, eu sei que passava com 5 anos, eu sabia de tudo. Porque a gente sabe, né, sente, o ser humano é A energia. gente é sensorial. É claro, gente. E a energia é a primeira linguagem que chega. A energia chega primeiro do que qualquer coisa.
Pensa numa pessoa que tá triste, deprimida, se ela entrar na sala, você já saca. Você sente. Imagina se um filho não vai sentir. E você Um clima em casa. limita uma criança, você não ajuda o desenvolvimento dela. E aí depois você não pode cobrar, quando ela estiver um pouco mais formada, de que ela tem autoconhecimento. Porque Exato. você não permitiu que ela tivesse. Ela vai tivesse- passar a duvidar da potência dela, porque meu pai tá falando que eu não sei. Então, toda vez que ela na vida adulta tem uma intuição, ou não sei se eu faço esse negócio, ou se eu fecho esse contrato, ele não confia na palavra dele, no discernimento dele, porque ele ouviu a vida inteira, você não sabe. Sim. Você falou como é que a criança não vai sentir o clima de casa, De né? casa. E isso talvez sirva pra muita gente que às vezes tá aí tentando manter um casamento, um relacionamento, porque tem um filho. Ah, mas é pra ele não sofrer, eu não vou me separar. É ao contrário, tá, contrário. gente? Se continuar no climão aí, com a criança percebendo tudo isso, por mais que vocês achem que estão disfarçando, ela vai crescer pior do que se vocês se separarem Exato. e serem felizes e virarem potências. É porque tudo que você quer na sua vida é que os seus seja feliz. Isso. Seja seu pai, seja sua mãe, seu irmão, seu filho. Você quer que todo mundo seja feliz. Junto ou separado. E se vocês dois pais separados têm mais força de ter condições de serem felizes, você tá dando exemplo para que aquela pessoa também possa buscar a felicidade nela. Exato. Crie Perfeito. coragem, tenha força. E tenha em você um exemplo. E que lindo, Exatamente. Mabel. Parabéns, porque você foi Mas foi- contra as pedras que você recebeu, com certeza, tenho certeza. Certeza que você recebeu Pedras muita pedrada. Enormes. Enormes. E de pessoas que provavelmente te deixaram muito triste, né? De pessoas que É jogaram. tão bom quando a gente pega as pedras que atacam na gente e a gente constrói uma muralha tão bonitinha assim. Na né, que depois muralha, a gente- gostei. Não é nem o Uma nosso muralha. castelo, é Não, uma muralha é uma ali. muralha que bota ali, E aquela muralha a gente ainda bota bastante flores, Isso. bastante planta pra mostrar que é bonita, é bela e você vai ficar longe de mim. E toma as flores pra você, não tô te desejando mal. Não mesmo. Só Seja fica lá. feliz, só feliz. Você fez o que você conseguia naquela época com as ferramentas que você tinha. Sim, Tá exatamente. bem, tudo bem, É isso. sabe? Perdoa, vai, foi, acabou. Agora, a partir daqui. E A vem partir de cá, hoje. você foi casada, teve as meninas. Uhum. A Rai foi a primeira mulher que você se apaixonou? Não, depois que eu me separei do pai delas, aí eu tive um pequeno namoro, uma menina do elenco que eu tava. Aham. Aí depois acabou, casei com outro homem, ator, fiquei 4 anos. E aí separei, aí tive um outro relacionamento com uma moça que durou 2 anos, mas era à distância, então eram 2 anos bem picotados. Aham. Quando eu separei disso é que veio Rayane. E Rai também tava num namoro com É. outra mulher. Mas Sim. eu namorei um menino, depois uma menina, um menino, uma menina. Ah, quase a Aí- mesma história, É. né? Ah, eu A acho gente também. gosta É. de gente. Isso que eu É, ia falar. É acho bonito porque não tem um evoluído. rótulo, né? Não. É. Não é assim, ai, vamos, a causa, porque as lésbicas. Não, é Não. tipo, vocês Eu gostam acho de seres do ser humanos. humano. É. Quando eu olho pra minha história, né, que tive 4 relacionamentos antes da Mabel e 2 homens e 2 mulheres, eu olho assim, cara, eu me interessei por aquele ser, Pela por aquela essência. pessoa. Pela essência. Eu gostava daquela pessoa. E aí o gênero era uma consequência, assim, mas o que me atraiu era quem a pessoa era. Lindo, Era isso, assim. lindo. No meu caso, a mesma coisa. Como eu já era mais, né? Casei muito cedo. Quando eu me separei do pai das meninas, eu tinha 30 já. Então, quando eu fui namorar a primeira vez, já tinha 31. Sim. Então, assim, eu não tive muita questão de vou dizer o quê, vou falar. Uhum. Não, simplesmente aparecia e apresentava, Sim, sabe? Porque eu já Aham. pagava minhas contas, já era É, diretora de dublagem, já pronto. tinha. Não tinha o quê. sim. Então, nunca dei espaço para as pessoas falarem nada. A Rayane, que sofreu um bocado nessa história aí, até hoje, a mãe dela não faz aceita. parte da Nossa. nossa vida, por exemplo. É. Entendi. Foi, Diferente foi dos meus puxado. pais, que acolhem, tarará. Sim. Até porque eu nunca dei espaço, porque vai falar o quê? Cara pálida, né? Cara pálida. Mas a Rai mais novinha teve É. esse processo aí, né? Foi difícil, assim, pra minha família entender, aceitar, deu muita briga, violência física. Nossa, É, sério. Tem até uma entrevista comigo no YouTube que, pro canal do Chá dos 5, que eu contei isso. Foi até depois de um episódio com a Mabel, assim, bem tenso. E eu escolhi falar sobre isso porque, por muito tempo, na minha adolescência, quando eu comecei a... Eu lembro bem do sentimento de gostar de uma menina e sentir... E não poder gostar. E me sentir um lixo, porque eu via Sim. que aquilo causava o sofrimento da minha mãe. Então aquilo era tipo uma dualidade que me machucava muito. E pensei em me matar na época, assim, na adolescência, com 16 anos. Tipo, eu não presto pra estar aqui, eu não sirvo pra estar aqui, eu só vou causar o desgosto Da minha mãe. família. Então, assim, cara, o que eu sou que eu faço os outros sofrer? Ai, que horror. Era isso que eu pensava. E aí, o que me inspirou foi o site que a Lady Gaga criou, chamado Little Monsters.
ela sempre levantou essa causa porque ela sempre falou de inteligência emocional porque ela sofreu muito bullying. Uhum. Então ela criou um site que as pessoas criavam um perfil e contava a sua história lá. Tipo, olha, eu sou da religião muçulmana e quero assumir pros meus pais que eu não sou dessa, não gosto dessa religião. E aí as pessoas desconhecidas do mundo inteiro comentavam, vai, você pode, a gente tá aqui com você. Que lindo, que legal. Te Nossa, encorajam, né? Que massa. e aí eu comecei a ler esse site, contei minha história lá. Que Então, legal. o povo falava, nossa, botei fotinho assim, o pessoal, nossa, que bonitinha vocês duas, vai, tem coragem, a gente tá aqui com você, se você precisar de casa, a gente consegue te ajudar a encontrar Que alguém no legal. Brasil. Porque eu achava que eu ia ser expulsa de casa, assim. Sim. Então, quase ali... eu só não fui porque eu já tinha dinheiro pra me bancar, então eu Você se saí, convidou pra sair. eu me convidei pra sair. Estou saindo, já trabalhava e falei tchau. Por isso que eu não assumi antes, assim, eu tava esperando me formar na faculdade, porque senão eu ia ter que largar a faculdade. Sim. Eu ia ter que, o dinheiro não ia dar pra claro. pagar as coisas, apesar de eu ser bolsista, eu tinha que pagar todo o transporte, Aham. alimentação. Aí não dava pra ter sua É, independência de casa, né? Morar em outro lugar, tendo todos esses custos ainda, né? Exatamente. Então, eu me assumi com 23 e saí, assim, nessa briga horrorosa que foi. E o fato de eu contar isso publicamente é impressionante, porque eu recebi cada direct de pessoas que desistiram de se suicidar. Isso. Tipo assim, Rayane, eu estava com o veneno na minha mão, ou eu saí pra me jogar da ponte e resolvi voltar pra casa. É sobre isso. Porque eu sei que eu vou sair e vou encontrar apoio. Ou teve uma mãe no Sul, ela me escreve até hoje, que o filho dela, voltando da faculdade, foi linchado. Porque, Ai, nossa, e ela me mandou mensagem no direct. Ai, tô no hospital, assim, não querem deixar nem ver porque ele tá desfigurado. Uhum. E o que eu faço, assim? Eu falei, só dá amor pra ele. Porque Sim. nesse momento ele precisa... Ele não pode desistir de viver. Se ele tem o apoio da mãe, isso é muito importante. Gente, a história deles hoje, esse menino com essa mãe, hoje ele é um cara, assim... Forte. E, tipo assim, não conheço. Me escreveu no direct, eu só respondi, sabe? Sim. Então você vê que a sua história, mesmo de dor... eu aprendi uma frase com o Jerônimo Temel, que é coach, foi nosso professor de coach. Ele fala que a minha vulnerabilidade seja a sua força. É isso. É isso. Então, É isso. se eu conto É e isso. inspira outra pessoa... Nossa, assim... Que lindo. A Lady Gaga salvou a minha vida e ela nem me conhece. Aham. Então, se eu é posso... por referência, né? E é por isso que a gente parâmetro, fala tanto, por né, de acolhimento. converse, né, da importância do falar, mas também da importância do saber ouvir, né? Porque É. as pessoas têm problemas e você não pode diminuir o problema delas. Nunca. Você Porque, não assim, sabe a dor. Você não sabe qual é a dificuldade daquela pessoa pra chegar ao ponto de falar pra você que ela tá passando por aquilo, pra você falar assim, vá, jura que nem é tudo isso. É. Então, assim, você Exato. não sabe a batalha interna que ela trava todos os dias. Exato. E do que ela tá a Só ponto de ouça, fazer, né? Isso, É isso. assim. Porque eu sei o que eu passei, assim, na adolescência, tanta pressão. Você ainda nem tá se descobrindo e você já tá se achando completamente errado. Ou seja, você acha ali naquele período que você não tem nem chance no resto do mundo. Sim. Porque em casa você não tem chance. Uhum. Então imagina se um adolescente, ele pode desistir de se matar e passar a viver. O que vai ser essa potência no mundo, sabe? Uhum. O que ele vai fazer a diferença? Porque a gente acabou de citar a Lady Gaga. Olha a diferença que ela tá fazendo. É. E ela total. não desistiu de viver. Então, que esse ser humano que você respondeu um direct ou que ele ouviu a sua entrevista, daqui a pouco ele vai virar um senador, um professor, não sei o quê, e ele também vai transformar vidas. E aí é corrente do bem. É isso. É o Quando a que gente mais descobre a precisa. nossa força, né? E a gente seja através de um post, de um site, de um depoimento. Acho que os depoimentos, assim, das coisas, das nossas vulnerabilidades, eles são realmente muito potentes. São. Porque as pessoas têm... a gente é ensinado a não mostrar fraqueza, vulnerabilidade, tristezas, né? Coisas do tipo, assim, ou os nossos problemas, os nossos defeitos. A gente é ensinado a isso desde sempre, né? Então, ninguém quer se demonstrar dessa forma. Então, quando eu tenho uma voz, seja ela no seu escritório, né? Em qualquer lugar, no ambiente que for virtual, que bom que a internet está aí, pode propagar isso de uma forma mais global também, que tem um alcance para todo mundo. Você enxergar, essa frase foi muito linda, você enxergar que você não é um problema, você não é defeituoso nesse mundo, porque você não é o único que sofre coisas e você Mas tem isso sim uma chance,
né? É. De se fortalecer. E o outro, nosso depoimento é sempre Mas isso é fortalecedor. uma verdade, né? Quando você tem um problema, você acha que é a única pessoa no mundo que tem aquele problema, né? Uhum. Uhum. E o Little Monster, Little deve Monster. ter mostrado isso pra você na época, né? Total. Olha quanta gente aqui tem dificuldade. Vida que né? segue, né? É. E na época foi isso, porque você via pessoas de todos os lugares do mundo ali, passando pela questão parecida, porque a maioria ali era sobre se assumir, ou seja, sexualmente falando, ou religiosamente falando. Sim. Então, todo mundo querendo só dizer, oi, eu sou esse aqui de verdade. Posso não te incomodar? Sim. Olha que loucura. E ali, pessoas que nem se conhecem, que estão sofrendo, mas também dando amor. Dando apoio. Olha que loucura. E por que a gente tem que... a gente, entre aspas, né? Mas por que as pessoas têm que viver a vida, encontrar com a sociedade, tendo que se esconder ou tendo que vestir outras armaduras de outras coisas para que seja aceito, né? É. Talvez para você... o seu desejo de ser aceito por aqueles, talvez seja simplesmente você não se aceitar. Aí vem de novo a história do autoconhecimento. A partir do momento que você se aceita, que você se conhece, tanto faz a opinião dos outros. Você vai atrás do que você quer e acabou. E é o famoso foda-se, que é tão Exato. bom. A gente tem uma plaquinha foda-se em casa. Né? assim. É isso. Eu me basto, eu falo assim, eu só tô apto a amar ela pela plenitude do sentimento, porque eu me amo mais do que ninguém. Aham. E aí sim eu tô apto a amar ela. Teve uma pessoa Exato. que escreveu pra ele falando assim, é porque meu namorado, não sei qual é o relacionamento deles, ele fala que ele quer a prioridade dele. E eu não me sinto bem com isso. Mas o Bruno falou, mas É. E você, Não tá você errado. tem que ser a sua. Você tem que ser a sua. Mas é porque eu Exatamente. faço tudo pelos outros e não faço por mim. O erro é seu. É. Tem uma história que eu ouvi há algum tempo que se separou, ela 20 anos de casamento, a moça, e aí reclamando da situação. Mas eu, todo dia, quando eu saía do banho, do boxe, eu passava por cima do tapetinho do chão pra não molhar o tapetinho do chão pra ele. E aí ele respondeu, mas eu nunca te pedi isso. Mano, As pessoas são loucas. a gente Elas cria criam coisas, né? Exato. É. E acha que isso é o demonstrar Isso é amor. demonstrar amor. É. E E ele o não que tá é o reconhecendo. amor? Ai, Nossa, enorme, né? Eu acho que é a mola mestra do mundo. Porque é o que movimenta. É propulsora. É a né? propulsora, é que movimenta tudo. é o se importar. É uma expressão divina. É o se importar no sentido de olhar para aquele outro ser e falando não só na parte de conjugal, né? E reconhecer um outro ser ali e falar, cara, eu me importo com você. E eu acho que o amor, ele é... Quando você sente isso por uma outra pessoa, é você disponibilizar essa energia de um carinho tão intenso, de um se importar tão intenso, que você demonstra isso no olhar. Você não precisa fazer no tapetinho, assim. Pode ser, por acaso, né? É que nem o pedido do casamento ali, né? O fato E aí, vamos? Vamos casar, então. Cara, o sentimento é tão lindo que dane-se que foi ali, né? Não é ali que importa. O que importa é o sentimento. É o dia a dia. É a generosidade. É encarar e ver o outro como você. Parece papo de igreja, parece papo de... Mas é a realidade. Mas é real, entendeu? É não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Eu sei, eu não gosto de você, mas eu te respeito. Alguma coisa me faz não gostar de você, mas ok, eu te respeito. Isso é amor. É nos pequenos detalhes, é não bater a porta de casa porque vai machucar a porta, porque a porta é energia, assim como você. Sabe assim, Sim. tudo é amor. Por isso que eu falo que é a mola propulsora do mundo, sabe? É você cuidar de você, porque a sua saúde é o que você tem. É a única coisa que você tem, é seu corpo e sua saúde. O restante você tá ali, teve por um momento, pode não ter mais, mas seu corpo e sua saúde é de fato o que você tem. Isso é amor. Então, assim, é a mola propulsora do mundo mesmo. Todo o restante é medo, é raiva, é rancor, mas o que leva é o amor. Todo o restante é carência. Carência, trauma. Meninas, parabéns. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês são muito incríveis. Em tudo. Em todos os lugares que a gente costurou aqui. Porque é uma coisa que acontece muito com a gente e acho que vai ser bom ouvir da outra parte. Que como é que vocês conseguem passar 24 horas por dia juntos? Por que vocês mudaram a vida de vocês todas pra vocês ficarem o tempo inteiro juntos? A gente responde essa pergunta, acho que quase que de 5 em 5 minutos. Então,
a gente que pode desfrutar desse momento, né? Os 4 que escolheram realmente passar a vida juntos, mudaram tudo pra estar junto, trabalham junto, vivem junto, respiram junto e gostam de fazer absolutamente tudo junto. Como é que é pra vocês? Pra não ficar sempre só a gente falando sobre isso, né? Ajuda a gente a poder fazer as pessoas se amarem. No nosso caso foi escolha também, igual vocês, né? E a gente entendeu que a vida era mais fácil assim. Era mais flow, sabe? Era mais fluido assim. E o que o que faz isso funcionar é a individualidade. Então é isso. Moramos juntos, trabalhamos juntos, somos sócias, ok. Mas tem dia que a Rayane ou a Mabel, naquele dia, tá muito silenciosa. E o outro lado vai respeitar esse silêncio, mas sem nem questionar. Eu acho que a palavra que faz funcionar, porque é dividir a vida, né? E é individualidade e respeito. Porque o que eu vejo é o respeito pelo ser humano que ela é. Então, por exemplo, como esposa, eu respeitar o gosto dela no jantar, ou o horário dela, se ela acorda mais cedo, ela respeitar que eu acordo mais tarde, né? O dia a dia nesse sentido. Em termos de sociedade, ela respeitar o meu processo de trabalho, o dela. Ela respeita não falar de trabalho final de semana comigo, a meu pedido, por conta de ansiedade, senão eu fico muito ansiosa. Então, entende? Só funciona porque não tem invasão ou sobreposição. Então, a gente respeita o espaço uma da outra e joga junto. Porque eu não oprimo ela e nem ela me oprime. Sim. Isso é importante. Isso que faz funcionar. Numa sociedade, num casamento e no dia a dia em si. Então, se ela tá dublando, ela tá dublando. É na hora que ela parar, às vezes ela termina de dublar, ela já vai direto pro banho. E aí ela vai respirar um pouco, deita na cama. Ela não tem que terminar de dublar e vir falar comigo. Entende? É o processo dela, ela precisa respirar. Ela tava ali 6 horas dentro do estúdio, que é dentro de casa. Entende? Ou eu acabei de fazer a live, ela já tá esquentando a janta, porque são 9 da noite, ela sabe que eu tô com fome. Então, o carinho, o respeito vai no dia a dia, sabe? Eu acho que realmente é um jogar junto mesmo. É um jogar junto. É um jogar junto. E sabendo que somos 2 pessoas bem diferentes. Sim. E que a gente tem que respeitar isso aí. É isso. Boa convivência, de uma maneira geral, assim. E a gente, assim, e gostar de se divertir junto, né? Amizade, isso, né? Gostar de se divertir junto. Sim. Que eu dou uma boiada pra ficar em casa vendo Netflix. Terminar, né? A sexta-feira, assim, abrir um vinho, ligar o Netflix, pedir um japonês. Delícia! E sujar o sofá com shoyu. Ela falava que no início ela pensava, mas como é que eu vou namorar a Mabel? A Mabel tá sempre cheia de estreia. Um monte de amigo em volta. Tem sempre uma coisa social. Eu não gosto muito disso. E aí ela percebeu que não, que na verdade eu tava ali naquela época porque era aquilo que naquele momento. Sim. Mas uma vez casada, a minha vida mudou por opção. Sim. Eu não vou a todas as estreias que eu sou convidada. Eu não vou a todos os aniversários que eu sou convidada. Não é isso. Na época da minha vida foi. E aí ela fica feliz da vida quando fala, ai, que graças a Deus você gosta de maratonar a série comigo. Suas lindas. Parabéns pelo exemplo de maternidade. Eu falei exemplo? Exemplo. Eu falei exemplo. Ô, Cláudia. Dicção de atriz. Parabéns pelo exemplo de maternidade que você trouxe, né? Que eu acho que isso desmistifica muita coisa. Parabéns pela sua história também. Parabéns às duas por toda a garra que vocês tiveram, né? Você foi mãe aos 18 e vocês abriram mão de muitas coisas pra construir o que vocês entenderam que era o propósito de vocês. Então, parabéns pela força de vocês e obrigada por estarem aqui e dividirem tudo com todo mundo que tá assistindo a gente. A gente amou o convite mesmo, né? De E assim, verdade. pro povo aqui que tá ouvindo, pra quem tá vendo, a gente não se conhecia, Bruno e Priscila, eu e Rayane. Sim. Mas foi uma conexão, Foi uma conexão né? via vida virtual, internet, isso existe, isso é real. Quando existe afinidade, respeito, existe. E dá gente. match de energia, né? Total. Porque a gente se conheceu através de um grupo, né? E que daquele grupo, tipo... quando eu saí do grupo, eu fiquei com você, porque a gente bateu ali a energia, a gente adorava você por adorar você, assim, sabe? De graça. E eu também. Porque eu não falo com todo mundo, eu não sigo todo mundo, eu não fiquei amiga de... Não.
É isso. É isso, é vibração. isso. A vibração, a energia. Então a gente amei o convite. Obrigado. Que tenha muitos ainda, que a gente dá reverbere aí, essa história aí. Muita coisa ainda. Muita coisa Uma ainda. coisa a gente pode viver. falar é que a gente já gostava de vocês antes, mas agora a gente tá completamente apaixonado. É. Né? Muito Parabéns obrigada. mesmo, obrigado por dividir a história de vocês com a gente, o ensinamento de vocês com a gente, a trajetória de vocês com a gente aprendeu muito, né, amor? Imagina. Tem muita coisa que a gente tem igual, mas tem muita coisa que realmente a gente acho que a gente aprende e ainda- vai colocar no nosso dia a dia. Ó, ela acabou de perder uma unha. Faz parte. Ela tava escondidinha aqui, mas eu sou desses que mostra e expõe mesmo. E eu acho que é isso, assim, a gente fica muito feliz quando o papo rende e a gente consegue realmente se identificar em absolutamente tudo, né? O relacionamento de vocês é de vocês, o que é certo e errado é de vocês, o nosso é nosso, o certo e errado é nosso, o de vocês é de casa, é de vocês é de casa, É. mas o que é comum nos relacionamentos é o respeito, a verdade, o autoconhecimento e o amor. Que é o que fica, gente. É. E a gente que agradece a oportunidade de poder inspirar as outras pessoas, contar e tá aqui junto. É esse match de energia que é maravilhoso. E parabéns a vocês pelo projeto, assim. Vida lindo, longa. lindo, vida Amém. longa. Que dê muitos frutinhos. Prospere Eba. muito. Muito Amém. sucesso. Obrigado, gente. Somos todos pequenos monstros, gente. Obrigado vocês por estarem nos assistindo, nos ouvindo. Mais um episódio incrível. Terminando aqui. Até a próxima. Até! Tchau. Beijo, beijo!